Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao 6º encontro da série Estadão FGV Ibre, os economistas das eleições. Eu sou Renata Agostini, repórter especial do Estadão, e vou mediar a sabatina de hoje. Agradeço a presença dos que estão conosco no auditório da FGV em São Paulo e a audiência dos que, a partir de agora, acompanham a transmissão ao vivo pelo site do Estadão, pela nossa página do Facebook, pelo broadcast da Agência Estado e também pelo portal do Ibre da FGV. Hoje nós teremos o 6º de 8 encontros com os economistas responsáveis pela elaboração dos programas dos principais candidatos à presidência da República. Com as sabatinas, o Estadão e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas esperam ajudar a aprofundar o debate sobre as propostas dos candidatos para resgatar a economia brasileira, um tema central nessas eleições diante da gravidade da crise enfrentada pelo país nos últimos anos. Ouviremos hoje Mauro Benevides Filho, coordenador do Programa Econômico de Ciro Gomes, candidato do PDT. Na sexta-feira, desta semana ainda, será a vez de ouvirmos Pércio Arida, que é coordenador do Programa Econômico de Geraldo Alckmin, do PSDB. Encerrando a nossa série, no dia 3 de outubro, receberemos Paulo Guedes, que é responsável pelo programa de Jair Bolsonaro, do PSL. Convido agora, para iniciarmos o nosso dia, o nosso convidado, o economista Mauro Benevides Filho, para uma exposição inicial. Mauro, por favor. Bom, bom dia a todas e a todos, inclusive os internautas que nos ouvem, nos escutam nesse momento. Quero agradecer a oportunidade que FGV, Estadão proporcionam ao povo brasileiro, a oportunidade de perceber a diferença de medidas, de ações que os candidatos poderão tomar se, porventura, a população brasileira assim der a oportunidade dos seus respectivos candidatos. Eu represento o presidente Ciro Gomes, a quem convivo com ele há 30 anos, portanto, sei exatamente desde quando ele foi prefeito de Fortaleza e eu secretário de Fazenda do município. A minha vida inteira foi fazer ajuste fiscal, portanto, há 20 anos secretário de Estado, 12 como secretário da Fazenda, do PSDB ao PT. Portanto, a minha tarefa, ao longo desses anos no meu Estado, foi transformar o Estado naquele de maior volume de investimento, como proporção da sua receita. O Ceará, ano passado, investiu 13% da sua, 12,4% da sua receita corrente líquida, que eu acho que a tarefa do setor público é exatamente atender às demandas da população. Ajuste fiscal ele não é um fim em si mesmo. Eu acho que a população, os gestores vendem mal o ajuste fiscal, porque a percepção da população é de que isso representa somente cortes, quando na realidade ajuste fiscal é você dotar o Estado de condições de atender essas demandas. É de reestruturar o sistema educacional, é de ampliar o atendimento de saúde, nesse momento o reforço da estrutura de segurança pública, enfim, é dentro desse aspecto. Aliás, não existe política social sem dinheiro. Essa é uma coisa, ajuste fiscal não pode ter ideologia por trás disso. E eu vejo muitas discussões, e é por isso, portanto, que eu estou fazendo a minha abertura, exatamente enfatizando. Nessa disputa presidencial, todo mundo diz que é a favor do ajuste fiscal. Mas há uma diferença que a imprensa brasileira precisa pontuar e descobrir como. Porque é muito bom, o ajuste fiscal ele é muito importante, ele vai recompor as expectativas, seja do capital privado ou do capital internacional, isso reverte expectativas, enfim, ok, isso é muito bonito. Mas eu quero saber como é que vamos reverter os 139 bilhões ou 145, o Guardia falou recentemente 130, enfim, nós precisamos saber como é que vamos reverter esse primário, como é que vamos parar ou estabilizar para depois voltar a cair a relação dívida-PIB, que já está aí ultrapassando os 77%, mesmo o BNDES já tendo devolvido 100 bilhões da sua conta para o Tesouro, mesmo assim, esse crescente endividamento tem gerado incertezas ao investidor, e é porque o Brasil tem 370 bilhões de dólares de reserva cambial.
que sempre me disseram, olha, isso é muito importante, isso dá segurança, enfim, segurança, mas o Brasil perdeu grau de investimento 1, grau de investimento 2, grau de investimento 3, teve sua nota rebaixada, portanto, a primeira variável de análise do investidor internacional é capacidade do governo de honrar seus compromissos. Essa é a primeira variável que precisa ser traçada com muita ênfase em relação a essa questão. Para isso, nós fizemos algumas contas, que é a minha maneira de ser, estando aqui do outro lado do balcão, fazendo conta na receita. Eu não conheço ajuste fiscal que não seja aumentando receita e cortando despesa. Não conheço. Quem diz que vai fazer ajuste fiscal só cortando despesa, que ele pontue quais são as despesas onde vai cortar. Olha, não, eu vou diminuir ministérios, eu vou fazer, pontuar. Vou cortar despesa tal, tantos bilhões, como a tarefa que eu vou me propor a fazer nesse exato instante. Para cortar despesa, existem aí 3 ou 4 que são mais fundamentais, no meu modo de ver. A primeira delas é o gasto tributário. São 270 bilhões de reais de gasto tributário, mais 84 de subsídio explícito e implícito, portanto são 354 bilhões de reais. Eu tenho falado reiteradas vezes que é fácil você corrigir 45 bilhões desses 354, e isso você tem isenções aqui em entidades filantrópicas, você tem isenções de PIS e COFINS em determinados produtos que eu interpreto como absurdos, como isenção de PIS e COFINS no queijo suíço. Virou agora, o brasileiro, classe baixa, está tomando, está com isenção de PIS e COFINS, enfim, é fácil, a primeira medida é recompor isso em 45 bilhões. A segunda dela é acabar com a pejotização, é retirar essa história de empresa de uma pessoa só. E isso contribui para o problema previdenciário, isso contribui para a diminuição da arrecadação do imposto de renda, e isso, sendo eliminado, isso dá mais 12 bilhões ao governo federal. O Brasil tem hoje ainda 128 bilhões de reais de despesas discricionárias, cortar 10%. Eu cortei 13,3% no meu estado. Cortar 10% e num debate aqui numa determinada rede de televisão, mas olha, essa despesa, será que ainda pode ser cortada? Há sempre um questionamento. As pessoas que não vivem o setor público não conhecem como é isso. O setor público, todo ano, ele cria ineficiência. Todo ano. Então, essa é uma tarefa que tem que ser cortada todo ano. Eu acho que esse é um dos sucessos do Estado do Ceará, é exatamente esse acompanhamento rigoroso no controle da despesa, porque sem ela, isso descamba para descontroles fiscais, e é por isso, portanto, relevante nós enfatizarmos. No lado da receita, nós estamos propondo recriar o imposto de renda na distribuição de dividendos. Somente o Brasil e a Estônia não cobram. Eu sei que, se você fizer isso sem recalibrar o imposto de renda da pessoa jurídica, fica elevado, portanto, a nossa proposta é reduzir também o imposto de renda da pessoa jurídica, mas só que isso tem um efeito positivo. Você aumenta 51 bilhões, tem simulações de 51, 57 e 60 bilhões, ficando pelo menor, 51, na alíquota de 15%. Você tem aí a diminuição do imposto de renda da pessoa jurídica em 9 bilhões, portanto, 51 menos 9, você vai ter um acréscimo também de receita nessa área específica, o que ajudará. Aliás, quando eu falei que ia corrigir em 2 anos, eu fui altamente criticado. Bom, primeiro fui altamente criticado quando falei do imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos. Como é que pode aumentar a carga tributária? Até porque a ideia é você aumentar de um lado e reduzir PIS/COFINS, reduzir o próprio ICMS, tem outras reduções associadas a tornar a carga tributária mais justa. Aliás, para quem é do ramo, dos 2 trilhões, dos 32, 33% de carga tributária brasileira, 2 trilhões, 1 trilhão e 100 é imposto sobre consumo. É talvez a maior regressividade de um sistema tributário no mundo. Desse 1 trilhão e 100 dos 2 trilhões, você vai encontrar 84 bilhões de imposto sobre propriedade. É uma total iniquidade esse processo. Eu não estou falando de imposto sobre grandes fortunas, que isso não arrecada nada. Estou falando sobre imposto sobre heranças e doações, que é um imposto hoje estadual, com alíquota de 4
23 estados cobram 4, e eu tenho minha preocupação, naturalmente, com o novo federalismo, porque os estados brasileiros, na grande maioria, está quebrada. Você tem estados pujantes financeiramente, que não conseguem pagar nem mesmo os seus servidores, não tem dinheiro para investir, não paga os seus fornecedores, e mais grave, estão pagando servidores de 3 vezes, o que para mim, para quem vive isso há muitos anos como eu acho isso um absurdo acontecer no país. E as pessoas não acordaram. Quando se discutia a questão de Estado, isso era coisa menor. O governo federal está bancando para o Rio de Janeiro 40 bilhões de reais. Mas todo mundo concorda, está tudo muito bem, beleza e tal. Ou seja, são valores muito expressivos. Então, lá no Imposto de Soberança, você tem 23 estados cobrando 4 e 4 estados cobrando 8, que é o meu caso. Nós pesquisamos vários países pelo mundo. Inclusive, fui atrás dos Estados Unidos, porque aqui o brasileiro tudo vou me comparar com, porque nos Estados Unidos é assim, porque nos Estados Unidos é assado. Nós fomos lá nos Estados Unidos e descobrimos que a menor alíquota lá é 24%. Por isso que é uma cultura tão forte, vai até 42%. Então, e por isso que a cultura de doação nos Estados Unidos é tão grande, porque se a pessoa morre na herança, paga 42%. É melhor doar do que dar 42% para o setor público. Aí eu vim aprender esse despreendimento que o americano tem em relação a doações. Então, o que é que nós estamos propondo? A possibilidade de sair de 8 para 20, obviamente ficando a grande maioria dos estados sai de 4 para 12 e 8% passaria a ser receita do governo federal. Dos 84 bilhões de imposto sobre propriedade, somente 8 é imposto sobre herança e doações, é um valor pequeno. Mas se o aumento, né, no caso de 4 para 12, se a alíquota for 20, você multiplica 3 vezes 8, 24, são 24 bilhões. Eu escuto muito tributarista dizer, não, mas isso é muito pouco, isso não rende muita coisa. Rende sim. Nós estamos falando de 3 vezes 8, 24, 16 bilhões a mais numa distribuição nos estados brasileiros que precisam fazer essa correção, sem falar no controle de despesa, sobretudo na despesa de pessoal e previdência, que assola os estados brasileiros e assola a União. E aí, falando em aumento de receita e corte de despesa, minha primeira consideração também é em relação a tal de uma PEC 95, Emenda Constitucional 95, que a maioria dos economistas achou que isso era muito importante, porque ia controlar gasto. Ou seja, eu preciso compreender o que é que meus colegas estão pensando. Porque as duas maiores despesas do governo federal é pessoal e previdência. Quanto que a Emenda Constitucional 95 está controlando? Nada, as pessoas precisam ler para poder ver o que é que está acontecendo. Aliás, ano passado, o gasto pessoal aumentou mais do que a previdência. Mais do que a previdência. Então, como é que essa PEC dos gastos, teto dos gastos, está controlando o quê? Sabe o que é que está acontecendo? O governo federal, para manter aquele valor lá em cima, está cortando o investimento. Está fazendo um verdadeiro assassinato, é muito forte, mas uma despudorada medida, porque você reduzir investimento público. O Manuel Pires, aqui da Fundação, tem um trabalho de 1947 a 2017, nós nos encontramos no menor nível de investimento do setor público dessa história toda, 1,8% do PIB. E ainda vem uma tal de uma PEC dos gastos, controlar gasto por 20 anos, lá no meu estado eu fiz por 6, tirando o investimento fora, portanto eu tenho algumas nuances no controle dessas despesas. Agora, dizer que está controlando o gasto, alguém precisa vir a público dizer aonde está o controle do gasto. Porque senão é uma mera... lá no meu estado a gente tem um termo chamado embromar. É uma mera embromação daqueles que analisam a economia brasileira. Isso precisa ser melhor compreendido pelos analistas, pela população, enfim, por que quer que seja. Portanto, eu proponho realmente uma nova forma de controle, como já vinham fazendo lá no meu estado, urgentemente. Essa é uma medida que precisa ser tomada urgentemente. Aliás, já tem mais aí 18 bilhões de aumento de pessoal para fazer. 18 bilhões. Aí vão cortar, era 100 bilhões de investimento do governo federal, 80, sei lá, hoje está 40, daqui a pouco vai para 0.
Vocês já pensaram como é que é isso? E está todo mundo achando bom. Todo mundo elogiando essa PEC 95. Tá? Ela é muito importante, porque vai controlar o gasto. Sem isso, você não passa para o mercado o compromisso de que há controle de gasto. Pura conversa fiada. Não existe controle de nada. O que existe é uma redução brutal do investimento público que precisa urgentemente ser recomposta. Nós analisamos que, para fazer esse ajuste, o Brasil ele pode, em 2 anos, fazer. E por que tem que ser 2 anos? Que também foi outro ponto. Quando eu falei, as pessoas achavam que eu estava, sei lá, sonhando com essas coisas. Por que 2 anos? Porque alguma dessas medidas eu tenho que atender o princípio da anterioridade. Alterações de tributo, eu preciso fazer um ano anterior para ela poder vigorar no exercício seguinte. Por isso que 2 anos é uma matéria de fundo cujo timing é necessário, porque esse período tem que atender essas regras constitucionais, o princípio da anterioridade e o princípio da noventena. Não adianta, antigamente a gente criava tributo em dezembro para vigorar em janeiro, agora não pode mais, você tem que 90 dias antes para poder vigorar no exercício seguinte. Terceiro, nós estamos fazendo lá uma gestão também por resultados. Começamos a experimentar isso na educação. Lá no meu estado, na educação, nós resolvemos impor metas e cobrar resultados. Na educação do ensino fundamental, nós fizemos assim, além do conteúdo programático e da metodologia de ensino, nós resolvemos fazer o seguinte: me dê resultado que eu te dou mais ICMS. Dos 25% que nós transferimos aos municípios, nós estimulamos o resultado. Se ele me der aquele resultado, eu dou mais dinheiro para eles. Me dê resultado que eu te dou um centro de tecnologia na escola. Me dê resultado, cada aluno tem um computador da escola. Professor, me dê o resultado que eu te dou o 14º salário. Foi uma verdadeira revolução o que está sendo feito no meu estado. Aliás, que em 2015, das 100 melhores escolas, 77 era do meu estado, do Ceará, agora são 82. Aumentamos mais 5 escolas para ser exemplo de referência do Brasil. Por que ensino fundamental? E aí havia muita crítica, não, mas o ensino médio do estado não é tão bom, é só ali na média. Óbvio, para ter um ensino médio de qualidade, nós fomos buscar no ensino fundamental o preparo do aluno, para quando ele chegar no ensino médio, chegar melhor preparado, e o seu correspondente desempenho também seria alterado. E nós fizemos isso. Tanto é que com o primeiro ano já do ensino médio, agora o IDEB de 2017, além do upgrade do ensino fundamental, nosso estado passou de 12º para 4º no país. Avançamos 8 posições dentro da mesma metodologia. Ainda tem um detalhe. A escola de melhor desempenho que ganhou um prêmio, ela é obrigada a tratar da escola que teve o pior desempenho. Existem algumas regrinhas interessantes que ensejam um resultado de melhor qualidade. E ainda, quando você, por último, eu já estou aqui sendo monitorado, passa muito rápido, 15 minutos, meu Deus, foi interpretado como uma medida graciosa o que se convencionou chamar de SP Ciro. Nós temos 63 milhões de brasileiros e brasileiras que estão lá no Serasa, no SPC. Não são 3 milhões ou 2 milhões por sacanagem ou por qualquer outra forma, porque não querer pagar, porque não ter compromisso com o crédito. Não é isso. Isso é uma questão sistêmica. São 63 milhões. E você vê na curva, à medida que o desemprego aumenta, essa inadimplência vai aumentando. É fácil você ver isso no gráfico. 63 milhões. A dívida média desse pessoal, e a gente, quando faz lá a introdução à economia, economista adora decompor PIB, indústria, comércio, serviço, agricultura, foi assim, foi assado. Eu gosto muito de decompor pelo lado da demanda. Consumo, investimento, gasto do governo e exportação, menos importação. Esse consumo representa 62% do PIB. É um componente importante de crescimento da economia de curto prazo. Eu sei que crescer a economia em longo prazo, eu preciso de produtividade, eu preciso de educação, de tecnologia, compreendo isso. Eu estou falando agora do crescimento de curto prazo.
Portanto, trazer essas pessoas de volta para o consumo é importante para você criar os 2 milhões de empregos que estamos propondo no nosso governo por ano. Já vi gente até propondo. Aliás, essa proposta agora já está no site de 3 candidatos à presidência. Daqui a pouco eu não posso falar mais nada. Porque eu falei de imposto de renda de lucros e dividendos, tomaram. Falei de 24 meses, tomaram. Falei do SPC, já tomaram e incorporaram no site. É uma coisa assim afrontosa. Mas, enfim. E aí nós fomos pesquisar. O presidente Ciro pediu para que a ideia dele, pediu para nós pesquisarmos como é que faríamos isso. E nós fomos atrás. Descobrimos, por exemplo, que 80% desse pessoal ganha até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. O pessoal mesmo realmente lá de baixo, que realmente teve no desemprego um problema grave, acabou gerando no seu carnê, lá no Magazine Luiza, ou no cartão de crédito do banco, ou o que quer que seja, ela se desestruturou. E aí, basicamente, ok, estou vendo aqui que tem mais 1 minuto, eu vou concluir. Pegamos o valor total da dívida, dividimos 63 milhões, deu R$ 4.200. A nossa intermediação, isso baixa no mínimo para 80. Os feirões do Serasa do SPC já fazem com 75. Eu não estou inventando nada. Isso já é feito. E por que nunca deu certo? Porque eles exigem o pagamento à vista. E aí nunca dava resultado, objetivamente. Então nós estamos entrando para fazer essa mediação. Já conversei com os 2. Como é que seria a carta que eles emitiriam para ir no sistema financeiro para captar o recurso? Então, qual é a ideia? A ideia, basicamente, é você sair de 4.200 para 1.100, vai no sistema bancário, que está altamente líquido, isso não vale nada para o sistema bancário brasileiro, altamente líquido, sem falar no 1.156 bilhões de operações compromissadas, precisamos conversar depois um pouco sobre isso, sistema altamente líquido. Você tem depósitos à vista, que eu não quero, inclusive, falar aqui agora, não acho que seja necessário, que rende zero lá no Banco Central, que o Brasil tinha 45% de compulsório, um absurdo, não tem precedente no mundo. No mundo não tem precedente. Mas, enfim, vou deixar, o nosso programa, portanto, é fazer o fiscal, recompor as expectativas, reverter as expectativas, aumentar o investimento, fazer crowdfunding, você faz o investimento público, você traz o investimento privado para dentro, e a partir daí, fazer esse Brasil crescer, gerar emprego e distribuir renda, que é fundamental a todo o povo brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Mauro. Para iniciarmos a sabatina, eu convido para compor a mesa Adriana Fernandes, repórter especial da Agência Estado e colunista do Estadão. Altaumiro Silva, repórter especial do Broadcast. E José Júlio Sena, pesquisador do IBRE da FGV. Gostaria de convidar todos a participar do debate com perguntas, mas vejo que todo mundo já está treinado, já me mandaram algumas. Se quiserem, ao longo do debate, enviar outras, por favor, encaminhem para as assistentes que estão na lateral da plateia, coloquem seu nome, e eu só peço que não evitem interromper o debate, porque quem está nos acompanhando na transmissão não consegue ouvir as perguntas que vocês fizerem. Ao longo da sabatina, eu vou distribuindo as perguntas ao nosso convidado do dia. Mauro, você começou justamente falando da importância do ajuste, de que é importante mostrar essas contas. Eu queria que a gente começasse por essa parte. Quando você fala sobre o ajuste que vocês pretendem fazer, você fala que tem que ser dos dois lados, né, da receita e do corte. Mas quando você dá os exemplos sobre corte, você fala mais ou menos em 13 bi de despesas discricionárias que vão ser cortadas, e depois você fala de 12 e 45 bi de gasto tributário, que também não deixa de ser aumento de receita, porque você está tirando a desoneração existente. Do lado
ao mesmo tempo, olhando o programa como um todo, vocês falam de retomar obras, Minha Casa Minha Vida, recomprar campos de petróleo, o custo para a transição da Previdência, enfim. Tem uma parte que pressiona bastante o gasto público. A impressão que fica é que, para dar conta disso, vai vir um aumento de receita, ou seja, um impacto na carga tributária grande. Queria que você entrasse um pouco mais no detalhe para a gente entender como é que essa conta fecha. Porque esse... Agora? Bom, eu fico feliz porque o único candidato que pontua como vai fazer isso somos nós. Não existe nenhuma candidatura que diz quanto ele vai aumentar de receita e quanto ele vai cortar de despesa. Ninguém. Ainda ontem à noite eu estava num debate de uma televisão aqui no país e fiz essa provocação para os coordenadores que lá estavam. É impressionante como ninguém responde. Talvez porque não queiram enfrentar possíveis desgastes que isso venha a acontecer. Eu interpreto o seguinte: você cortar, no primeiro ano, 45 com 12 e com 12, 45 são 57, com 12, são 70 bilhões que nós estamos falando. Em 2 anos são 140. 140 bilhões. Obviamente que várias outras ineficiências. E outra coisa, o 15% do gasto tributário, essa é uma medida inicial, porque a ideia é você entrar e examinar se aquele gasto tributário que foi feito, se o setor correspondeu, se ele ampliou a sua atividade de produção ou só incorporou margem de lucro, se gerou emprego, se gerou novos tributos. Essa é uma análise que no meu estado eu faço corriqueiramente. Isso pode aumentar para 20, para 25, para 30 e até a retirada integral. A retirada integral do subsídio. Por exemplo, há uma pressão grande no Congresso para a desoneração da folha não acontecer nesses 2 anos. Nós vamos manter, sim, essa recomposição. Isso dá mais 14 bilhões. Então, esses números... Mas a gente ainda está longe dos 130... Não, são 2 anos. E você está falando em aumentar o gasto. Não estão longe não, são 2 anos que eu estou falando. Você não vai aumentar o gasto. Corta 70 e depois corta mais 70, sem falar no aumento de receita, que nós vamos efetivamente fazer. Portanto, essa solução... Mas esse aumento de receita vem dos impostos que você... Sim, veio do imposto sobre heranças e doações, porque imposto para rico do Brasil é muito contestado. É impressionante. Cobrar imposto de renda na distribuição de dividendos. E outra coisa, eu não estou falando de distribuição de 30 milhões, 40 milhões, não. Eu estou falando de distribuição de grandes volumes, 100 milhões, 1 bilhão, 14 bilhões, como um determinado segmento brasileiro faz. Eu estou preocupado lá com o andar de cima, não é com a classe média, nem com a classe menos favorecida. Não, eu não estou contestando a sua proposta de fazer lucros e dividendos ou aumentar o imposto de herança. O que eu estou tentando só é que você, já que você falou que tem que enfrentar as contas, claro, isso. Você está fazendo uma conta que a gente não chega no déficit atual e você, no programa de governo, fala em aumentar gastos. Não estou entendendo. Eu falei 70 bilhões em 2 anos dá 140. O primário é 139. Como é que não está? Mas então os gastos hoje ficam correntes, você não mexe, você não aumenta os gastos do governo? Os gastos, para o ano, queremos fazer a economia crescer. Quando você cresce a economia, feito o ajuste fiscal no primeiro ano, feita a questão tributária e feita a reforma da Previdência, é inevitável a retomada do crescimento, a confiança do capital privado nacional e internacional, nós vamos aumentar a receita. Você deixar de fazer investimento público, como a emenda constitucional está fazendo, eu aprendi, aí os estudos, e a gente ensina lá no doutorado, multiplicador fiscal em época de recessão, ele é muito maior do que o multiplicador fiscal em épocas de ascensão econômica. Ninguém vê isso. Eu me lembro que a renda era a função do investimento. Se você corta o investimento público, cai o PIB, piora a relação dívida-PIB. As pessoas não querem ver isso. É impressionante. Então eu provoco muito isso. Deixa eu só fazer um complemento que eu peço para o José Júlio. Em relação a... Você mesmo pontuou na sua fala. Bem, na hora de falar do teto do gasto, né, que o gasto com pessoal está crescendo, inclusive acima da Previdência, que isso, inclusive o teto não consegue enfrentar isso. Como é que vocês vão fazer para controlar o gasto com pessoal? Isso é a coisa mais normal. Se tem uma categoria que está querendo ter, em vez de 4,5% da inflação, querendo ter 10%, vai ter que ter outra categoria que só vai aumentar 2% o seu salário. Simples assim. As pessoas não querem enfrentar as corporações como nós fazemos há muitos anos.
Qual é o problema? Se tem uma categoria que é mais forte e tem 10% de aumento, tem que ter outra que tem que ter 2%, ou 3%, ou 1%, vai depender do tamanho dessa folha. Assim que tem que ser feito. Em dezembro de 2016, foi aprovado para o servidor público 56 bilhões de aumento do servidor em 3 anos. Ainda estão querendo aumentar mais agora. Ou seja, ninguém diz nada. Vamos combater isso fortemente, porque esse teto dos gastos não está fazendo nada. Está criando um problema grave para a economia brasileira, que é cortar investimento. José Júlio. Mauro, eu acho que é exatamente aí que reside o problema. Você acabou de dizer, certos segmentos da sociedade dispõem de um poder de barganha maior, um poder político maior, esses estão exigindo aumentos que os beneficiam de alguma maneira, outros têm que andar para trás. Mas eu ainda não vi uma referência explícita sua a respeito do que fazer para conter isto. E, na verdade, quando você faz suas contas, e eu acho que esse é um grande mérito do programa do seu candidato, como você frisa isso com muita frequência, fazer conta, mostrar números, mostrar como fazer, é inegável um grande mérito. Agora, eu continuo achando que o enfoque é um enfoque excessivamente estático. A experiência internacional mostra que todas as vezes que você tem um problema de desequilíbrio fiscal e lança a mão de medidas de aumento de receita, a primeira coisa que acontece é retirar o pouco de estímulo que existe para cortar gasto. Bom, chegou agora uma nova administração aí, ele vai dar mais receita para a gente, esses segmentos que têm maior poder de barganha vão deitar e rolar, vão adorar ter mais receita. Agora é menos premente cortar os gastos. Então, do ponto de vista dinâmico, calcar um programa de ajuste fiscal, não sei se majoritariamente, mas largamente em aumento de receita, me parece extremamente arriscado do ponto de vista da solvência das nossas contas a longo prazo. Mais receita é estímulo para mais gasto. Esse aqui é o grande ponto. Seria interessante que você comentasse isso. É exatamente o oposto. Nós temos ênfase muito forte no corte de gastos. Vocês acham que cortar 12 bilhões de custeio é fácil? Isso é só para quem tem experiência de fazer, como fazer, negociando. Não é, professor Zé Júlio, não é. A primeira ênfase é no corte de despesa. Veja, faz sentido. O Brasil está gastando 5% do PIB, dando para segmentos aí que não tenha nenhuma contrapartida. Vamos cortar essa despesa. Alguém tem que tratar isso. Outra coisa, quando se fala que vai aumentar o imposto de renda sobre lucros e dividendos, nós estamos falando em pessoas que precisam contribuir para o Brasil. Eu não estou falando da empresa, da empresa média empresa que vai retomar o seu investimento. Eu não estou falando da classe média. Eu não estou falando do assalariado. Eu estou falando do pessoal lá em cima. Se faz sentido eu ter 1,1 trilhão imposto sobre consumo, que nós vamos propor a redução, a proposta tem, você aumenta por um lado, mas você corta imposto por outro lado. Faz sentido 1,6 trilhão de consumo, 84 bilhões de imposto sobre propriedade? Faz sentido, e aí não é por efeito de receita, faz sentido a classe média brasileira pagar o IPVA do seu carro, aí um andar de cima compra um avião, paga 0. Compra o barco, paga 0. É só no Brasil, assim que essas coisas são, eu acho assim, gritantes, que precisam ser consertadas na minha modesta avaliação, professor. Olha só, na medida em que você aponta muito corretamente para essas distorções do nosso sistema tributário, a gente sabe que imposto é sempre ruim, imposto sempre cria distorção, imposto sempre inibe a atividade econômica, tudo isso a gente sabe. Tem alguns impostos que são piores que outros. E você em particular, tem enfatizado como que certo tipo de tributação é ruim para a economia, né? Tributação de consumo, os privilégios de lá e tal. Então, uma pergunta, por que motivo não fazer simplesmente a troca? Ou seja, eu vou fazer a tributação em cima, eu vou corrigir as distorções que são mais gritantes e, ao mesmo tempo, vou reduzir a alíquota e os impostos que claramente são prejudiciais para o crescimento. Você diz que quer, com o ajuste, turbinar o crescimento da economia, fazer a economia se recuperar e tudo mais. Se tivesse como meta uma estabilidade da receita, que já é uma carga tributária altíssima, tributar 33% do PIB do Estado de Desenvolvimento que a gente está, é muita coisa, por que não fazer troca, manter a receita estável e controlar o dispêndio público? Veja, nós estamos propondo
com determinadas elevações de tributos. O professor Zé Júlio foi muito claro quando disse, nós vamos reduzir também outros. Eu falei de PIS/COFINS, falei, por exemplo, do imposto sobre consumo do próprio. Nós estamos em negociação com os estados para reduzir o ICMS. Ou seja, você tem margem, você cria margem, sem que necessariamente você tenha que aumentar a carga como um todo. Se bem que carga tributária, ela é alta ou é baixa, não é pelo percentual. Carga tributária é alta ou é baixa pela qualidade dos serviços que você devolve para a população. Se você for para a Noruega, para a Suécia, você vai ter carga tributária de 50%, todo mundo é feliz, porque o serviço de saúde é primeira, diferentemente do nosso. Você vai encontrar níveis educacionais totalmente mais exemplares, enfim. Então, o que nós temos que fazer é dar gestão também no serviço público. Nós vamos analisar todos os programas de governo. Quem não estiver atendendo ao objetivo determinado, vamos cortar. Programa tal, gastou 6 bilhões, não atingiu o objetivo? Corta, vamos realocar esses recursos em outras áreas. Então, é um mix de aumentar em quem não está pagando e cortar tributo para todo mundo que está pagando. Então, é muito mais na essência da justiça fiscal do que propriamente estar querendo somente buscar ampliação de receita, que o foco final é buscar um pouco essa justiça aqui no país. Professor Mauro, eu gostaria de saber, no dia, caso o candidato Ciro Gomes ganhe a eleição, no dia 1º, qual será a prioridade do presidente, já que ele tem um rol muito grande de medidas, e eu queria saber se ele vai gastar o capital político dele já de imediato, propondo a revisão do teto, que exige emenda constitucional, ou se ele vai fazer um grande pacote econômico com todas essas medidas, se elas virão em etapas, qual realmente é a prioridade, porque é um rol muito grande de propostas. Me permita fazer a seguinte ponderação, Adriana. Do golpe militar para cá, nunca o Congresso Nacional se furtou a aprovar as medidas transformadoras do primeiro ano. Nenhum. Nem o Collor, que confiscou a tua poupança, foi aplaudido. O Congresso aprovou, o Supremo aprovou. Então, daí a razão, porque nós estarmos discutindo pontualmente as medidas, porque nós antecipamos, em vez de esperar discutir isso com o Congresso Nacional lá em fevereiro ou em janeiro, nós já estamos discutindo agora, expondo a cara a bater. Nós estamos falando de reforma da Previdência, inclusive no regime de repartição que vai ficar com um valor menor, porque nós vamos fazer um complemento do regime de repartição com o regime de capitalização de contas individuais. Portanto, primeiro ponto é que o Congresso nunca se furtou. As pessoas estão fazendo avaliações por esse governo que aí está, interpretados como ilegítimos, sem popularidade, querem empurrar transformações de igual a baixo, o Congresso não vai aceitar, óbvio, mas um governo legitimamente eleito, com propostas pré-discutidas com a população brasileira, ela será de fácil aprovação. Agora, duas, para responder objetivamente a sua pergunta, se sobressai. Primeira é a reforma tributária, essas alterações todas que aqui estão colocadas, inclusive com a criação do IVA, que eu acho muito estranho. A São Paulo dizia agora que é a favor, votou. Eu fui coordenador do CONFAZ 2 anos, Conselho Nacional de Política Fazendária. Eu propus várias vezes, a questão do princípio, porque IVA, para quem não é do ramo, significa princípio do destino puro. No Brasil, quando alguém fora de São Paulo compra um produto de São Paulo fica com 7 e o Estado consumidor fica com 11 para fazer os 18. Com o IVA, todos os 18%, eles serão destinados ao Estado aonde está consumindo o produto. Isso significa que os estados produtores, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, eles vão perder receita. Eu quero saber exatamente como é que eles vão lidar. Você está contando que vai ter um ambiente favorável no Congresso, ok, mas qual é a prioridade? As duas. Uma é a tributária e a outra é da Previdência. Porque o corte de custeio vamos fazer por dentro, interno. Mas então, quer dizer que o senhor vai deixar a revisão do teto para depois e aproveitar os gatilhos que ele permite? Quer dizer, ele furar... Veja, a revisão do teto para nós não é qualquer problema, porque ela é óbvia.
Sim, mas revisão do teto, isso é uma coisa dada, é uma coisa óbvia. Mas ela exige mudança constitucional. Sim, tudo bem, mas a mudança constitucional baseada numa obviedade que ela precisa ser mudada. É diferentemente de você estar criando outra estrutura tributária, imposto sobre barcos, isso é um pouco mais complicado. Mas o teto do gasto, eu duvido que tenha alguém que não vá lá ler e ver que pessoal e previdência aumentaram suas despesas. Mauro, a proposta de reforma da Previdência do Michel Temer excluía os militares. Como é que o senhor vê esse... A nossa primeira proposta do regime de capitalização, os militares ainda estão fora do processo, eles têm atividade diferentes, eles podem ser, mesmo na aposentadoria, eles podem ser reconvocados de maneira absoluta, portanto, isso tem que ser uma coisa negociada diretamente com eles e somente na etapa posterior. E ainda na questão fiscal, tem uma outra pergunta. O senhor falou em zerar o déficit em 2 anos. Eu queria saber em quanto tempo será possível voltar a ter um superávit primário como o país tinha até 2013? Assim, da ordem de 2% do PIB. Primeiro, o país nunca teve primário para pagar juros. Nunca. De 2003 para cá, o Brasil nunca... Isso é uma coisa que as pessoas precisam ler. Nunca teve superávit primário no Brasil capaz de pagar juros. Por isso que a dívida, de vez em quando, a relação dívida-PIB cai, não é porque o primário está só elevado. É porque teve crescimento do denominador do Y, do PIB. Aí a relação dívida caiu. Porque o Brasil ele incorpora... no meu estado, eu pago juros e amortização. Eu pago a amortização. Aqui no Brasil, ninguém nem fala. O conceito de nominal no Brasil... quando a gente lê no livro os textos, nominal é receita menos despesa, todas elas. Aqui no Brasil, o conceito de nominal, não, peraí, é só incorporar os juros. Porque o Brasil não tem capacidade de poder saldar, de diminuir o seu estoque da dívida pública, como eu faço no meu estado. Então, o primário, a partir do 3º ano, ele já é imediato. Você já produz, que percentual, eu ainda estou fazendo algumas contas, para ver como é que ele vai depender do crescimento econômico também, e por aí vai. Mas que percentual você acha que seria... Isso depende do crescimento do PIB. Se eu quero reduzir a relação dívida-PIB, eu tenho que levar em conta essas variáveis. Os juros que eu vou estar pagando na minha dívida, da Selic, o montante do meu primário e o tamanho do crescimento do PIB, do denominador. Tem uma continha lá que a Fundação adora fazer, simulações e tudo mais, nós estamos fazendo isso também. Portanto, não dá para eu precificar agora. De vez em quando eu escuto, eu vou fazer um primário de 2% em 2 anos. Aliás, já escutei aqui gente falando que vai resolver primário de 1 ano. Eu já escutei gente aqui, um grande coordenador aí falando que vai resolver em 1 ano. Tudo bem, que ele diga como vai fazer. E é importante a população tomar conhecimento. Você citou a reforma da Previdência, vamos entrar nela, que a sua proposta é uma proposta que tem várias nuances, porque justamente ela é multipilar. No caso da proposta de capitalização, a grande questão, e ontem mesmo, os seus adversários provocaram bastante sobre isso, sobre o seu estudo, sobre os seus números. O candidato Ciro Gomes chegou a citar ontem em entrevista que, no pior dos cenários, esse custo seria de 500 bilhões. É isso mesmo? É essa a conta? Ontem, nesse programa, todo mundo me perguntava o meu estudo. E eu disse, faça o seu. As pessoas estão com preguiça. As pessoas estão com preguiça de estudar, de realizar o trabalho. Olha, você quer o meu estudo? Faça o seu, contrate uma equipe, contrate professores na área. Aqui está comigo o professor Flávio Taliba, que é pós-doutor em Harvard, conhece bastante e tem toda uma equipe que... Olha, mas não, fique tranquilo, quando eles vierem aqui, a gente pede deles também. Mas não pode ficar só no genérico, não pode ficar só no... Bi, o que eu posso... esse número nós não estamos dizendo porque o presidente ainda não bateu o tamanho da redução do teto do regime de repartição. Eu já vi, inclusive, ele falou agora mais recentemente, entre 4 e 5. Sim, porque quando eu reduzo de 5.600, vamos explicar aqui para o pessoal que é da área, quando eu reduzo de 5.600 para 4.000, por exemplo, o que é que vai acontecer? Então, todo mundo, servidor público, e isso afeta aquela categoria de servidor público que ganha muito dinheiro, e está todo mundo revoltado com essa proposta, e nós estamos enfrentando esse desgaste agora, na campanha presidencial. Que aqui isso significa que quem ganha 40 mil, determinadas categorias que são privilegiadas do regime próprio de previdência do servidor, você tem 2 efeitos. Você perde receita de 5.600 para 4, ou de 5.600 para 5. Essa simulação ainda não está batida, está pronta, mas o presidente vai bater ainda em relação a essa questão. E tem, que é o que nós chamamos de déficit explícito. E tem o déficit implícito, que
vamos dizer que eu entrei no serviço público tem 15 anos. Eu já paguei 15 anos sobre 5.600. Tá? Então, vamos dizer que eu já paguei lá 100 mil reais. A partir de agora, eu vou pagar sobre 4 mil, e ele, no regime da parte de repartição, ele vai ganhar 4 mil no final. Eu tenho que, na capitalização, eu tenho que pegar esse dinheiro que ele já pagou e daqui a 20 anos depositar quando ele for se aposentar. É o déficit implícito. Então, são duas, é o déficit explícito e implícito do RGPS e o déficit explícito e implícito do regime próprio de previdência, que foi o grande erro, Adriana. O grande erro do governo federal foi começar a fazer a reforma da Previdência pelo regime geral, cuja média é R$ 1.400. Lá no setor público é 17 mil. Mas, professor, há uma preocupação de alguns especialistas renomados do custo. Não, esses especialistas... No curto prazo. Discordo, esses especialistas não dizem... Eu discordo de... Não há esse estudo. O estudo que existe é o nosso, do RGPS, com 4 mil, e aí o Fábio Jambiage já confirmou esse número, existe 0,19% do PIB, que é 13 bilhões, é uma greve dos caminhoneiros. Então, quem diz, os que trabalham nisso, pois que ele diga o número. Eles não têm, só quem tem esse número somos nós. Eles não sabem as premissas que o senhor não revelou. Usem as dele, faça o trabalho dele, usem as deles. Mas, Mauro, as pessoas, os eleitores todos, nós não vamos fazer nosso próprio estudo. Então, não, ela falou... Renata, desculpa, ela está falando dos especialistas. Ela disse que consultou vários especialistas e eu estou ponderando que conversar com os especialistas que ele diga quanto é. Não, mas o ponto agora, vou insistir só mais nesse ponto e passo para o José Júlio novamente. Acho que a questão aqui toda, quando se fala de capitalização, me parece que o debate não é sobre se seria adequado adotar a capitalização, é justamente se é viável. E diante disso, o número é essencial. Então, vamos lá. Qual é o custo? Vamos lá. O regime de repartição, para quem é da área de atuária, sabe que a taxa de natalidade brasileira está caindo e continuará caindo. No regime geral do governo federal, tínhamos 6 servidores para cada nativa, hoje é 1,8. E também não precisa ser brilhante em economia para perceber que as pessoas estão vivendo mais. Portanto, regime de repartição não precisa ser doutor em nada, ele não se sustenta. Ele vai precisar permanentemente ser reparametrizado. Essa ladainha aumenta a idade, aumenta o tempo de contribuição. Pô, eu escuto isso há 30 anos. É a mesma coisa. Parece que as pessoas se acostumam. Então está na hora, já que a população brasileira compreende na sua extensão, porque a capitalização, Renato, deixa eu falar isso aqui. A capitalização, ela vai ser importante, não é somente porque vai resolver o problema fiscal de atuária do regime de repartição. Não é isso. Tem um problema macroeconômico, que é isso que me importa como professor. É que isso vai gerar um funding adicional de poupança para o Brasil. O Banco Brasileiro ele não gosta de captar CDB em 6 meses e emprestar em 10 anos na infraestrutura. Com o funding do regime de capitalização, finalmente, o Brasil vai ter uma fonte de recursos para que o sistema bancário brasileiro possa fazer essa expansão de porto, de estradas, de energia, do que quer que seja. Esse é o impacto que realmente eu me preocupo e que defendo com veemência, porque eu acredito que assim o Brasil se salvará. Professor, eu gostaria de mudar um pouco de assunto. A proposta do Ciro Gomes prevê um câmbio competitivo. Isso provocou muita resistência, críticas no mercado. Queria que o senhor pudesse explicar um pouco melhor. O pessoal achava que juros e câmbio que juros e câmbio ia ter intervenção. Não há nada disso. E não há absolutamente nada disso. Nem crawling peg. Quando a gente ensina lá na cadeira de economia internacional, que é aquela mudança, crawling quer dizer engatear. Você vai mudando o câmbio da maneira como você bem interessa. Nem isso está pensado. Competitivo é porque, por exemplo, se você faz um ajuste fiscal e você aumenta o ingresso do câmbio, que é natural, a confiança aumenta, você tem que pensar como evitar que esse excesso de oferta ele fique aí na economia e faça uma depreciação e tire competitividade da indústria. Você tem 1000 mecanismos. Não pode, por exemplo, o professor Zé Júlio com certeza vai tocar nisso, aqui no Brasil, para diminuir a volatilidade do câmbio, tem um negócio chamado swap cambial. Quem decide isso é uma pessoa. Um cara sozinho decide 120 bilhões de reais. Na taxa de juros, não. Há toda uma formalidade, existe o Copom, uma análise técnica, o Banco Central faz isso com muita proficiência.
Eu estava até conversando outro dia com o Willan sobre isso. Agora, o cara sozinho vai chegar e decidir, bota mais 120 bilhões aí. Tem alguma coisa errada. Mas qual que é a proposta do senhor? Tem que ter uma institucionalização para o gerenciamento do câmbio. A diminuir essas volatilidades que são características do câmbio brasileiro. O regime continuaria flexível, então, Sim, de câmbio? claro. Que mecanismos seriam esses? Um deles é comprar. Eu posso, se tem um excesso de oferta, eu posso comprar câmbio? Posso. Mas seria definido por um comitê? Tipo Pelo comitê. Tipo um Copom? Exatamente. Tem o Banco Central. Tem que ver o melhor mecanismo. A palavra que eu uso é institucionalizar a definição da política cambial e não ficar uma vontade própria de quem quer que seja. Mauro, olha só, sobre esse problema aí do câmbio, no Brasil é muito comum, né, as pessoas imaginarem que juros e câmbio resolve grande parte dos problemas nacionais. Então, quando a gente fala de estabilidade da taxa de câmbio, que é como está nas diretrizes gerais do programa do seu candidato, eu, pessoalmente, quando leio isso, eu fico preocupado, porque soa uma intervenção. Pois não fique daqui para frente, não. Não, tudo bem. Então, você me esclareça isso daqui a um minuto. Eu fico preocupado, porque o câmbio tem que ser estável, ele não pode ser ruim para o exportador, não pode ser ruim para a inflação, tem que ter um meio termo. Só tem uma maneira de resolver isto, é por intervenção. Não é? Eu não sei, honestamente, se faria grande diferença você ter um Copom para câmbio na hora da decisão. Eu suspeito, ninguém me deu procuração para dizer isso aqui, mas eu suspeito que o diretor operacional do Banco Central não faz essas intervenções apenas da cabeça dele. Com certeza ele consulta os colegas, consulta o presidente da instituição, mas, de novo, nós não vamos conseguir desempatar isso, porque a gente não sabe como é que a coisa funciona lá. Mas se tiver o comitê, eu não sei se vai mudar a essência. A essência é a seguinte: para estabilizar, quando a gente fala que quer estabilizar, soa uma coisa intervencionista. E o que eu queria lembrar é o seguinte: a melhor coisa que a gente pode fazer para estabilizar o câmbio num país é estabilizar a economia. Estabilizar a economia, da economia crescendo, sem grandes ameaças, por exemplo, no campo fiscal, com uma inflação controlada e assim por diante. Ainda assim, países que têm câmbio flexível, e não há alternativa para isso, sofrem a beça com o câmbio. Quer ver um bom exemplo? A Suíça. O Banco Central da zona do euro contemplava botar juro negativo. Os investidores, caramba, juro negativo aqui, eu vou embora, para onde eu vou? Mas isso para o Brasil, professor, é um absurdo. Não, pois é, mas isso que eu estou querendo dizer é o seguinte: mesmo estabilizando a economia, você tem dissabores com o câmbio, tem momentos que você não gosta dele. Então, o que me parece é que no programa de vocês existe uma preocupação excessiva em estabilizar algo que não é estabilizável. Se fosse estabilizável, o Japão não tinha esse problema, a Suíça não tinha esse problema e assim por diante. Então, talvez fosse o momento de você esclarecer um pouco por que isso não é uma intervenção, como é que se consegue essa estabilidade, na verdade? Intervenção, na minha concepção, é eu chegar e definir câmbio. Isso não vai existir. Se o diretor operacional faz ou não análise, eu não sei, isso não é transparente. Como tem a ata do Copom, como tem a análise que o Banco Central transparece para o mercado financeiro e para o Brasil. O que eu estou cobrando do Banco Central, e eu estou fazendo isso publicamente, mas eu já fiz isso internamente ao Willan. Não tem nada, não estou falando nada por trás de nada, porque essa é a minha convicção de que o câmbio, a gestão do câmbio, ela precisa ter a mesma institucionalidade, professor Júlio, do que tem a taxa de juros. É só isso, que eu não estou desconfiando de ninguém, não estou achando que está... Eu só acho que isso precisa ser melhor equacionado na economia brasileira, porque são essas intervenções que ajudam a dizer qual é o câmbio de equilíbrio. Eu acho que isso pioraria, Mauro, desculpa te interromper, mas eu acho que isso pioraria. Se você cria uma instituição para intervir no câmbio, nos juros não tem alternativa. O Banco Central tem que estabelecer a sua taxa básica de juros para dar uma orientação para a política monetária. Aí não tem jeito, tem que reunir e discutir mesmo. Agora, se você cria um comitê para discutir câmbio, a sinalização é justamente a pior possível, na minha opinião. Você está sinalizando o seguinte: o câmbio é objeto de intervenção tanto quanto o juro de política monetária. E aí, então, é que você assusta a turma, porque, caramba, esse comitê se reúne quando, com que frequência, vai determinar o que da próxima vez, um monte de especulação sobre as próximas decisões. Então, honestamente, eu acho que não faz tanta diferença assim, foi o meu pensamento inicial, mas já estou revendo o meu pensamento. Eu acho que faz diferença sim. Ter este comitê é pior, porque sinaliza ainda mais a intervenção. Tanto é necessário eu intervir, que eu escolhi aqui os
os craques, né, os que foram nomeados diretores do Banco Central, que entendem do assunto, para decidir sobre essa intervenção. Então, eu acho que é contraproducente. Professor, pelo respeito que tem ao senhor, o Banco Central erra muitas vezes. Claro, todos os bancos centrais Banda endógena, banda exógena, banda variável, não sei o quê. É mil invenções que quem chega lá faz. Vamos encher. Olha isso, olha, a transparência não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Para mim, não faz sentido um cara sozinho definir rumo de câmbio, lançando 120 bilhões de reais, 40 bilhões, 50 bilhões de dólares em swap cambial, sozinho. É só isso que eu estou ponderando. Isso, inclusive, vai diminuir essas oscilações. Mauro, menos pelo método e mais pelo objetivo. Qual que é o câmbio que vocês gostariam, que vocês acham que é o câmbio ideal? Isso eu tenho que olhar no influxo, nas transações correntes da balança de pagamentos, como é que isso está entrando muito, está afetando essa relação ou não. Isso o primeiro resultado é o que o professor Zé Júlio falou, é a estrutura fiscal brasileira. Que o Ciro foi prefeito, superavitário, foi governador superavitário, em 94 produziu o maior resultado primário da história brasileira, de 91 eu pedi o Tesouro Nacional para produzir, está lá no site do Tesouro, foi Ciro. Eu sei que isso gera um ciúme danado. Ontem no debate, não, mas o Ciro só ficou 5 meses, então responsável fui eu. Uma determinada pessoa ali falou, né? O responsável fui eu pelo resultado primário. As pessoas, quem não é do lado de lá, não compreende que a época de maior pressão para o gasto público é o segundo semestre. Pessoas querem emitir opinião sem conhecer o setor público. Desculpa a imodéstia, como eu vivo isso há muitos anos. Ele segurou lá, produziu o maior resultado primário, isso é característica dele. E mais, quando o Plano Real estava fazendo água, os preços aumentando, o preço dos automóveis com água, aumentando, ele abriu a economia. Ele abriu a economia para que a indústria brasileira pudesse ter competitividade e os preços voltaram a se ajustar. Essa é a compreensão dele. José Júlio quer fazer um arremate sobre Banco Central. Já que o assunto do Banco Central veio à tona, me permita fazer um comentário assim, relativamente crítico sobre o tom que eu percebo. Tá? Eu acho que esse tom várias ilustrações poderiam ser oferecidas, mas uma delas seria a seguinte, para ficarmos dentro da história do Banco Central. Né? Temos um grande problema de desemprego na economia? Temos. É elevado demais? Temos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a meta de reduzir desemprego sob a responsabilidade do Banco Central e vamos trazer o Banco Central sob a responsabilidade do Presidente da República. Ou seja, o tom que eu vejo é um tom excessivamente voluntarioso. E aí eu vou olhar as diretrizes, vou olhar o que diz o candidato, o que diz o seu ilustre economista, e está lá a história do mandato dual. Né? Ou seja, o Banco Central tem que perseguir não apenas a inflação, mas também a atividade econômica, emprego e assim por diante. Dentro do arcabouço teórico de inflation target, já existe um enorme espaço para cuidar de atividade. Mas, aparentemente, o programa de vocês traz à tona essa ideia de vamos fazer um regime igual ao americano. O meu palpite, a minha análise, gostaria muito de ter sua avaliação sobre isso, é o seguinte, se você insere isso, você vai tirar toda a expectativa de que a sociedade brasileira tem de estabilidade de preços. Nós estamos vendo uma das maiores confusões na economia brasileira. Nunca o quadro econômico foi tão grave nos últimos tempos e, no entanto, a inflação está lá quietinha. Ou seja, o Banco Central soube cuidar da inflação. Imagina se, em cima de tudo isso que a gente está vivendo, ainda tivéssemos o problema da inflação, preços crescendo 10% em média, 15% Vamos passar por uma em média e assim por diante. Professor, com todo o respeito e admiração que tenho, eu sei da importância da política monetária, o que ela representa para o controle de preços. Mas eu aprendi também em uma economia em retração econômica. 2 anos, uma economia de queda do salário médio real. Tudo isso contribui para a diminuição da inflação. Não é só a política monetária que está contribuindo para respeito os monetaristas, mas o que eu discuto muito com meus alunos é a simultaneidade que deve existir entre política fiscal e política monetária. Aqui no Brasil há um excesso de dizer que quem controlou foi a taxa de juros. Aliás, houve um erro no Banco Central, quando a inflação estava caindo e a Selic 14,25, a velocidade de queda da taxa de juros foi errada, equivocada. Durante 8 meses nós tivemos elevação da taxa de juros real no Brasil. É o inverso. Portanto,
veja, a questão de olhar o emprego, o Willa disse para mim, não, eu já vejo isso. Então qual é o problema eu falar? Aí nós viajamos 6 países. Fomos lá nos Estados Unidos, que o brasileiro adora os Estados Unidos, é impressionante. Mas fomos lá também olhar. Lá existem vários bancos centrais. E eles colhem, tem modelos, inclusive, aí eles recolhem todas as informações para chegar lá no FED, uma coisa até diferente, viu, professor? São distritais. Exatamente, são distritais e tal. E lá eles examinam emprego, inclusive regional. Eles analisam, para finalmente ele definir qual vai ser a taxa de juros que o FED vai definir. Eu não estou inventando. Olha, é o único país que tem mandato dual, Mauro. O que nós... É o único, não tem outro. Veja. Eu estou indo buscar as melhores... Aqui eu não quero fazer o bom. Eu quero fazer o melhor do mundo. O Ciro não está buscando a presidência da República para enriquecer o seu currículo, que ele já foi quase tudo. O Ciro está buscando ser presidente da República para consertar o Brasil. E, para isso, nós vamos buscar as melhores práticas que o mundo possa nos ofertar. Altamiro. Mauro, eu queria ainda fazer uma pergunta sobre câmbio. O dólar tem batido recorde, ontem voltou a 4,20. Vai a mais. E uma das justificativas do mercado eles falam que a possibilidade de um candidato não amigável ao mercado vencer as eleições. E eles citam o Haddad e o Ciro. Eu queria perguntar ao senhor que resposta que o senhor dá para o mercado. O Ciro é para o mercado, não é? Como não, que... o mercado agora virou político. Tinha que ser técnico, para tomar decisão baseada nas variáveis macroeconômicas. O que é que ele pode dizer do Ciro? Resultado primário, sempre positivo, um homem caracterizadamente de rigor fiscal, um homem que é capaz de fazer um investimento de 2 bilhões no porto do Pecém e atrair o maior investimento privado da América Latina, que é a Companhia Siderúrgica do Pecém, de 20 bilhões de reais. É uma pessoa cuja história, não há um único ato na história dele, Ministério da Fazenda, governador, prefeito. Então as pessoas querem definir por preferência política, aí paciência. Aí o dólar vai a mais, vai a 5. O mercado agora virou política. Tem agora os investidores fazendo análise política. Mauro, mas quando o Ciro fala, por exemplo, em rever contratos, que é recomprar campos de petróleo... Ele não vai rever contratos. Isso é um discurso que obviamente, deixa qualquer investidor inseguro. Ele fala em rever a venda a operação da Boeing com a Embraer. Não, também. Ele não disse que ia rever. Ele disse que sustasse, que isso era fim de governo. Não tem uma palavra de sustar isso. O que ele ponderou na carta era pedindo que no final do governo, que não definiu o preço correto a ser recebido pela Embraer e as características de regras que ela ficaria, que é o que está lá previsto, ele ponderava a Boeing que aguardasse o primeiro semestre do ano que vem para tomar a sua decisão. Ele não tem... As pessoas emitem opinião assim, o que ouviu falar. É impressionante como o Brasil está assim. Tem que ler lá a carta para saber exatamente o que é que ele está dizendo. Não há intervenção de nada. Aliás, nesse negócio do campo de petróleo, as pessoas aqui, a Petrobras tem que ser privatizada, e não sei o que mais. Eu compreendo a importância da privatização. Nós temos aí ineficiências várias. Nós somos 144 empresas públicas no Brasil. Muitas delas têm que ser extintas, não é nem privatizadas, têm que ser extintas. Aliás, privatização, para mim, é você, primeiro, tirar o ônus do governo federal e agregar eficiência, com o setor privado chegando. E, segundo, trazer funding, trazer dinheiro, para que essa empresa possa deslanchar. Algumas delas fechar. Agora, as pessoas parecem que... Eu não sei o que é. Olha, petróleo no mundo, 80% do segmento é público. Ou vocês acham que a venda do Carcará, maior poço que a Petrobras vendeu, às vezes eu acho... Mauro, mas você não acha que são dois debates? Só colocar para clarear, assim, uma coisa é você querer vender o que hoje está com o governo e uma coisa é você querer desfazer o que foi feito com o setor privado? Só para clarear o debate. Deixa eu só terminar o meu raciocínio, que aí eu já entro na sua pergunta. Quem comprou esse poço não foi Exxon, não foi o setor privado, foi o setor público, a estatal norueguesa que comprou. É porque aqui do Brasil, com essa confusão de corrupção que está aí integrada em tudo que é canto, as pessoas pensam que o setor público vai ser eternamente assim. Eu estou negociando o porto o Pecém, o porto do Ceará, eu estou negociando com o maior porto da Europa, que é o porto de Roterdã. Eles vão investir agora, que era uma empresa deficitária no meu estado, e eu transformei-la superavitária. Pois é, depois de 4 meses de negociação, eu descobri que o porto de Roterdã é público. Então tem que ter regras de governança, acabar com essa politicagem de indicar gestores
não só para as empresas, mas para as agências reguladoras, dar estabilidade nessas avaliações. Temos que pensar em determinadas áreas, fazer gestão, que é o que nós estamos querendo propor para fazer. Professor, nesse ponto do petróleo, eu queria que essa visão sobre os leilões que já foram feitos também será a mesma em relação à negociação, um acordo que o governo está prestes a fechar da cessão onerosa, uma revisão do acordo, para que haja um leilão e possa, dessa maneira, fazer um leilão aí bilionário, fala-se em 100 bilhões de reais, com esse leilão que poderia ajudar tanto para a Petrobras quanto para os cofres, mas o acordo do leilão há muitas críticas. Eu queria saber se vocês também vão rever essa Isso não vai ser negociação. necessário, porque ele não vai ser concretizado até o final do ano. Mas qual a posição Então não vai. em relação... Vou estudar, isso eu tenho profundidade para saber como é que está traçado lá os percentuais da cessão onerosa. Eu preciso estudar um pouco para poder emitir opinião. Aproveitando, então, esse tema, política de combustíveis, já que falamos de Petrobras, eu queria que você falasse um pouco sobre o que vocês estão imaginando. Você foi muito crítico sobre a política adotada pela Petrobras. Como ficaria a gestão de vocês? Essa questão da Petrobras é o tipo da pessoa que vive fora da sociedade. Uma coisa era a Dilma, que tabelou o preço. É impressionante como são extremos no Brasil. Tivemos a ex-presidente, tacou o preço, tabelou, como se o preço fosse definido por decreto. Isso não existe. Aí chega o outro presidente da Petrobras. Aí quer fazer, lá nos cursos de introdução à economia, colocar o preço lá em cima na curva de possibilidade de produção, lá, e comparar com o preço internacional, como se isso fosse possível. É importante a gente dominar a teoria econômica. Agora imagina, o cara não tem a menor visão. Veja, o trigo é commodity, não altera preço todo dia. Nós temos aí 4 ou 5, soja não altera preço todo dia. Vários produtos que não alteram preço todo dia. O setor privado, no trigo que eu conheço melhor, que quer ter mais eficiência que o setor público, ele não altera, mesmo quando o trigo varia, lá ou com o câmbio ou no preço lá fora, ele aguarda um período para fazer a sua alteração e se equiparar ao preço internacional. Aqui inventaram diferente. Aqui resolveram fazer assim. O cara sai do Rio Grande do Sul, com o preço de gasto do diesel, que ele vai despender até o estado de Pernambuco, de R$ 1.400. Aí, no dia seguinte, o preço aumentou. Já não é mais 1.400, é 1.500. Aí, no outro dia, o preço ele aumentou de novo. Olha, gestão pública. Qual que é o seu caminho do meio, então? Então, esse caminho do meio é deixar a Petrobras encontrar o seu ponto de equilíbrio, sem que isso necessite eu ir para a curva da possibilidade de produção todo dia. É uma coisa simples. Nós não podemos fazer aí, ela tem que buscar o timing, e aí os técnicos da área têm que manter empresa pública para ser lucrativa. Ter esse negócio de estar interferindo, fazendo isso e aquilo, ela tem que ser lucrativa, até porque a Petrobras tem altos e importantes gastos em pesquisa, em tecnologia, que o mundo não tem. O subsídio do diesel vai continuar, no caso do presidente Ciro Gomes? Isso vai depender do preço. Porque já há pressão para ele termina no dia 31 de dezembro. Mas o preço do diesel continua aumentando, ninguém está dizendo nada. Mas qual a posição do senhor? O senhor defende? Veja, eu não posso ser assim, não posto ser o posto Ipiranga, né, que é assim, tudo de A a Z e tudo mais. O meu lado forte é essa política macroeconômica, que eu tenho estudado durante muitos anos, tenho aprendido muito com os meus alunos, com meus colegas professores. Essa questão do subsídio a gente precisa ver, até porque tamanho de subsídio você tem que observar como é que está o mercado definindo o preço. Ninguém pode falar de subsídio sem saber a variação de preço em mercado. Vou aproveitar e fazer uma pergunta. Acabou de chegar, mas tem relação com o que a gente estava falando. A Margarete Giovanni fala privatização ou concessão, mas eu faço um complemento. No caso de Eletrobras e Petrobras, sabemos que não é privatização, mas existe alguma estatal hoje que claramente para vocês tem que ser privatizada? Sim, tem várias. Para não assustar, queremos nomes. Para não criar insegurança lá nos servidores e tudo mais, nós estamos tentando fazer essa proteção. Não temos nenhuma idiosincrasia em relação à privatização. Nenhuma. Não nos interessa ter empresa pública, que seja deficitária. Essa, inclusive, não foi minha prática. Desses 20 anos, quem quiser examinar a minha vida e a vida do Ciro, é só examinar que nós não compactuamos com esse tipo. Se a empresa não conseguir ser eficiente, obviamente tirando essas
quatro, 5 empresas que para nós são emblemáticas para a governança. Fora delas, não temos assim restrições para poder fazer essa análise. Mas Mauro, sobre essa discussão da privatização, você falou em um evento que eram 148 empresas, que o Brasil tem 148 estatais, e dessas, cerca de 70, eu não lembro exatamente o número, poderiam ser privatizadas. Aí, no dia seguinte, ou no mesmo dia, o Ciro falou, olha, não é bem isso. Como que está essa discussão? Assim, o que de fato porque seria... O primeiro passo, por isso que a palavra é poderia, mas o pessoal já analisa da maneira como ele quer, né? Porque o primeiro passo é tentar torná-la eficiente. Não deu, privatiza. Só a diferença aí de colocação. Não há nenhum preconceito em relação a isso. Não pode, aí deixa eu fazer a minha criticazinha aqui agora, não pode dizer que eu vou resolver primário privatizando 400 bilhões. Ou seja, eu vou vender patrimônio para resolver despesa corrente. Está certo isso? Eu tenho que vender patrimônio para outras finalidades, para diminuir, fazer reformas estruturais, me permitir fazer a capitalização da Previdência. Mas depois, quando eu acabar de vender tudo, eu vou continuar estruturalmente com o déficit, aí vou voltar ao problema anteriormente. É essa a diferença que eu estou querendo fazer da interpretação econômica. Vamos falar de SP Ciro? O José Júlio tá faltando. quer perguntar. Está faltando. Estava na hora, né, Mauro? Estava na hora, né? Não, eu tenho ouvido, obviamente, atentamente sempre suas exposições, e a crítica que, eventualmente, a gente poderia fazer diz respeito ao caráter, eventualmente, excessivamente estático das contas. Então, há pouco você explicou ali, olha, eu tenho que estimular o consumo, a economia precisa voltar a crescer, a turma está endividada, são 63 milhões de pessoas lá com o nome no SPC, não vão fazer um grande programa. A minha pergunta é o seguinte: será que, de fato, faz sentido um programa de renegociação de dívida patrocinado pelo governo? Será que você não tira com isso o ferrão? Será que você não está, com isso, estimulando as pessoas a se endividar cada vez mais? Porque um dia alguém do governo chega e resolve o seu problema? Em outras palavras, será que isso não gera demanda por cada vez mais refinanciamento? Então, está aí essa infinidade de refis que a gente tem. Refinanciou um dia, vai ter que refinanciar por um monte de tempo. Será que a análise não deveria ser um pouco mais dinâmica? Pois é, ainda bem que o senhor colocou. Quando é para fazer refis para grandes empresas, ninguém diz nada. Não, diz sim, eu digo. Tudo bem, que bom que eu estou dizendo, não estou falando para o professor, eu estou falando para muitas pessoas. Mas há um debate grande na imprensa sobre isso. A Receita sempre reclama, no meu estado, sempre se faz matéria. Pois sabe como é que se combate isso? Com lei. No meu estado, eu tenho uma lei que proíbe refis pelos próximos 5 anos. Simples assim. Agora, quando é para dispensar dinheiro de grande, vai criar moral hazard, que não sei quem, todo mundo vai querer passar a dever, aí eu vou para quem ganha até 2 salários mínimos, coitado, que tem um aqui que está pagando 400% de juros no cartão de crédito. 400%. É impressionante como as pessoas não ficam indignadas com esse valor. O que é que nós estamos propondo fazer? Simplesmente, hoje, para quem não é do ramo, o Serasa e o SPC já faz isso todo ano. Eles fazem leilões, 75%, 80%. De cartão de crédito, eles fazem com 90%. 90%. Mas não tem banco público na história. Né? Sim, e banco público vai perder dinheiro com o quê? Você não diz que seria feito um refinanciamento em condições... Para ganhar dinheiro. Isso aqui não tem um centavo. No refis, tem dinheiro público. Para as grandes empresas, tem dinheiro público. Agora, para o mais pobre, é só dinheiro dos bancos. Banco do Brasil e Caixa Econômica. O Brasil, Caixa Econômica, eles fazem parte dos 5 bancos que detêm 82% das transações brasileiras, transações financeiras do país. Eles estão lá. Não estão querendo fazer crédito para eles perderem dinheiro, crédito negativo, taxa de juros negativa. Não. Eu quero que eles ganhem dinheiro fazendo isso. Mas se eles vão ganhar dinheiro, e hoje, você mesmo diz, isso já acontece... os bancos públicos não fazem porque não querem ganhar dinheiro? Se por uma razão, sim, porque não há financiamento. Veja, no Serasa, quando ele negocia, olha, a sua dívida hoje é 4.000, eu vou te dar agora por 1.800. Ele quer à vista, ninguém paga. Por isso que é crescente. Além do desemprego ter aumentado, essa exigência do pagamento. Eu estou informado que ontem, posso estar enganado, eu vou checar ainda, que o Serasa e o SPC ouviram o que a gente está falando, eles agora vão propor fazer financiamento em 36 meses. Olha a coincidência. Impressionante, né, rapaz? Aliás, tem três candidatos a presidente que já incorporaram nos seus programas de governo.
É roubar mesmo a história, é impressionante. Mas pode isso? Mas eu tenho uma dúvida mais... Eu estou impressionado. Ainda tem um que colocou no programa dele, que foi ministro da Fazenda. Que tem um grande conhecimento do mercado financeiro. Está no programa dele. Copiou agora, recentemente. Como é que pode isso? O Enio pergunta sobre isso. O que acontece se as pessoas derem default, caso não pague as dívidas? Aí eu acho que você aproveita para explicar sobre o aval solidário, né? Como é que as pessoas conseguem o tal dos 5 a 10 avalistas? Simples assim, nós vamos receber todos os devedores. O Serasa e o SPC vai passar para a gente quem são os devedores. Há uma dúvida se eles possam passar o valor ou não para o nosso conhecimento. Eu não vejo problema, transferência de sigilo para o setor público, eu acho que não há nenhum problema. Então vamos lá. Magazine Luiza, está aqui 5 milhões. Eu vou segmentar por empresa, vou segmentar por tipo de crédito, e lá você consegue pegar uma prática, o que no BNB é por atividade produtiva, aqui nós vamos fazer por especificidade de crédito. Então, vamos pegar 10 pessoas ou 5 que estão na mesma situação, que serão responsabilizados. Veja, quando eu refinancio isso... Então, é um pool de devedores. É um pool de devedores. Não é um avalista terceiro. Não, se você quiser encontrar outra pessoa que não é devedor, não tem problema nenhum, não. O Cred Amigo, que é o exemplo que a gente tem dado, ele é um pool de devedores. Tá certo? E a inadimplência lá, sabe quanto é? 1,4%. 1,4%. E aqui, ele vai sair de uma dívida de 4.200 para uma dívida de 1.100, vai sair de um juro de 400 para um juro de 12, que em vez de pagar à vista, vai pagar com 36 meses. Ele vai pagar o quê? R$40 por mês. Se der problema, R$40 dividido por 9, esse adicional é nada. Por isso que a inadimplência é tão pequena. Mas é nada para alguém que já não está conseguindo pagar, que já é um devedor? Não consegue pagar, porque a dívida dele, que era R$500, foi para 5 mil. O juro que ele está pagando, isso é um crime. O cara está pagando 400% de juros. Onde é que tem isso no mundo? A mesma bandeira do cartão de crédito está aqui conosco, ele cobra nos Estados Unidos 8%. Porra, como é que pode? Compara aí o juro real, lá a inflação de 1,75 com taxa de juros de 8%, e compara aqui a inflação de 4,5% com taxa de juros de 400%. Só que não é da área. Você vai negociar caso a caso com 63 milhões de pessoas? Não tem um custo. Nós vamos negociar com o Serasa, com o SPC, e as 22 lojas ou bancos, vai ser feito através de um segmento do setor bancário para definir o percentual, só isso. Aí, definido o percentual, cartão de crédito, carnê, tá, são 5 modalidades que o Serasa apresentou para a gente. Aí, definidos os percentuais, ele vai lá no Serasa, pega uma carta, ele quer que diga a dívida inicial de 4.200, entretanto, com a negociação ficou R$1.200, vírgula, com o pagamento à vista, que eles pediram para botar, ele leva essa carta, vai lá no banco e faz o financiamento. Mauro, como é que os bancos públicos vão ganhar dinheiro nesse modelo aí? Ganhando 12% ao ano. Simples assim. Por que eles já não se oferecem para fazer isso quando tem regularização do próprio Serasa? Eles não sabem da oportunidade? Porque uma coisa é negociar R$1.200, outra coisa é negociar 60 bilhões. Por isso que o Serasa, o SPC e as lojas estão tão interessadas nesse programa. É impressionante o volume de ligação que a gente tem recebido para poder colocar isso para frente. Os bancos estão provisionando isso, primeiro crédito e liquidação duvidosa, e outros já começam a dar baixa, para melhorar o perfil dos seus balanços. Nós vamos dar dinheiro para os bancos com esse programa. É diferente da concepção inicial de que isso ia ter custo, ia ter até dinheiro público, não tem zero de dinheiro público. Vai dar dinheiro para os bancos privados, é uma das críticas, né? De que quem vai se favorecer mais são os bancos privados, que vão ter sua dívida paga, né? Claro, óbvio, eu não tenho nenhuma discriminação contra o banco privado, não. Eu comecei minha vida trabalhando no Banco Mercantil de Crédito. Foi a minha primeira experiência de vida BMC, que recentemente foi comprado pelo Bradesco, aqui em São Paulo. Mas, enfim, isso é uma operação legítima, com taxa de juros civilizada, que o sistema financeiro, e você vai beneficiar esses 63 milhões de pessoas, e mais, o mais importante, você vai trazer de volta essas pessoas para consumir, para atiçar a atividade econômica, aumentar o nível de emprego, e ainda vai render uns tributozinhos para mim também, viu?
Essa pergunta não está assinada, mas, de qualquer forma, eu vou mudar um pouquinho o tema, se quiserem, depois a gente retoma, só para a gente passar por outros assuntos. Ela fala o que o senhor pensa do livre comércio e negociações com a União Europeia, com o Canadá. E eu faço um complemento. No programa de governo, vocês falam sobre a importância do comércio exterior, mas vocês falam quase que somente de Mercosul e América do Sul. Então, queria que a ideia de, por exemplo, negociação Mercosul-União Europeia, negociação aqui mesmo com o Canadá, há outras em andamento, vocês dariam prioridade a isso? Sim, eu sou professor de Economia Internacional. Portanto, o comércio, a abertura, a competição, ela é fundamental para você aumentar a produtividade, buscar fonte externa de financiamento, melhorar a qualidade das importações e assim por diante. Agora, o que a gente tem que ter cautela, esse povo fala, olha, vou privatizar, vou abrir, imediatamente. Você tem que criar condições para a empresa brasileira e para isso, e para qualquer acordo. Aqui no Brasil, as empresas se financiam com 30% ao ano. Lá no mundo afora, é com 1% ao ano. Há uma diferença brutal de financiamento. Segundo, há diferenças de escalas de venda. Lá tem empresas aí pelo mundo afora que vendem bilhões. Aqui no Brasil, 68% do emprego é gerado por micro e pequena empresa, aqui no Brasil. Terceiro, domínio de tecnologia. Nós temos 2 ou 3 gerações defasadas da tecnologia lá fora, o que gera mais eficiência na produção desses bens. Então, sistema tributário brasileiro, aí deixa eu falar um pouco da minha área aqui agora, né? Sistema tributário brasileiro é a maior complexidade que se possa examinar. Cada estado tem uma legislação de ICMS. Cada um. O compliance das empresas sofrem contratando contadores, advogados. É impressionante, professor, como isso onera. Né? Nós precisamos acabar com isso. No meu estado agora, recentemente, Adriano, eu eliminei 40 obrigações acessórias. Eu estava num debate com os colegas coordenadores, ninguém sabe nem o que é isso. Que é o que mais complica a vida do... Só para a gente não se perder, a gente entra nisso, mas não é a ideia fazer uma reedição, por exemplo, da política Sul-Sul. Vocês querem abrir para outros blocos? É claro, preparado para o comércio internacional, vamos buscar tudo. Isso quer dizer também que o senhor não faria uma abertura, não ampliaria a abertura para outros países, porque o senhor mesmo tocou que o Ciro promoveu algumas medidas como ministro da Fazenda, e há um debate de ampliar essa abertura internacional da economia brasileira. Você daria um tempo maior, uma transição maior? Eu estou discutindo exatamente isso, o timing de fazer isso, porque nós precisamos reduzir taxa de juros na ponta, né? Precisamos dar mais competitividade ao setor bancário, deixar as fintechs trabalharem, deixar outras tecnologias. Lá na China, professor Adriana, lá o WhatsApp dele chama-se WeChat, né? Nós conversamos. Pois é, lá pelo WeChat se faz tudo. Aqui no Brasil o banco não deixa, o Banco Central não deixa. Ou seja, eu preciso aumentar a concorrência, porque as pessoas falam em aumentar a concorrência no quantitativo de bancos. Mas não é só isso. Nós precisamos de ter novas tecnologias que me permitam ter acesso a pagamentos, a transferências, enfim, que não seja obrigatoriamente denominado aqui pelos esses 4, 5 bancos que dominam o Brasil. Mas nível ideal, algo que uma meta chegar de abertura? Isso vai depender, a velocidade, né? A velocidade, o foco é abrir. Agora, a velocidade disso depende dessa velocidade do ajuste, da queda da taxa de juros, da simplificação tributária, essas coisas que a indústria brasileira tem pedido, né, para a gente ter cautela nisso, para poder fazer isso com a velocidade do ajuste que nós vamos fazer. Mauro, eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão comercial. Como abrir mais economia, como fazer mais acordos comerciais no momento em que o mundo está ficando mais protecionista? A gente viu ontem o Trump anunciando mais tarifas sobre produtos chineses. E todo mundo acha lindo isso. Para que pode isso? Os Estados Unidos, o livre comércio. Os Estados Unidos, olha, é a pujança do capitalismo mundial. O livre comércio é a busca da eficiência. Os Estados Unidos está proibindo até a venda da Qualcomm lá para os chineses e tudo, mas ninguém diz nada. Lindo, não, Mauro. Não tem ninguém achando lindo. Não, os mercados estão reagindo mal. Isso, para mim, não é exemplo. Quanto mais nós pudermos buscar novos mercados, né, ganhar com isso na tecnologia, ganhar na eficiência e tudo mais, eu, inclusive por viés acadêmico, eu acho que isso é importante
introduzir isso na gestão brasileira. Professor, eu acompanhei a sua gestão como negociador também de secretário de Fazenda com outros estados. O senhor foi crítico aos estados que não fizeram dever de casa, como é chamado, né? E aumentaram suas despesas de pessoal. Eu queria saber qual a sua posição em relação a essa nova onda de grupos de estados que estão em situação muito difícil e que querem ampliar a renegociação, fazer que o governo federal dê um novo... Você não devia ter me feito essa pergunta. Porque mas eu vou falar. Você foi muito crítico, muito. Essa é uma pressão grande e faz parte de negociações políticas regionais, inclusive do candidato do seu partido. Veja só, em 93, 94, o governo Ciro estava tão líquido, e eu lá como secretário, nós resolvemos resgatar toda a dívida imobiliária. Eu fui ao mercado, comprei o título que estava em mercado, que hoje não pode mais, o Estado não pode mais ter título público, né? No mercado financeiro. Eu resgatei por ser um Estado sólido financeiramente. Quando foi em 97, lá vem o governo federal, por pressão aqui de 2 estados do Brasil, fazer um refinanciamento da dívida. Já errei lá, né? Fui querer ser o bonzão, resgatei a dívida, mas aí o Tasso, que tinha a eminência de ser governador, me pediu uma posição em carteira, em vez de eu dar baixa no Banco Central. Inclusive, só um parênteses aqui, por favor, me gerou um problema grave na campanha de 2002, porque eu ponderei ao presidente Ciro ele falar, olha, eu resgatei a dívida e tudo mais. Aí um determinado candidato fez um ofício ao Banco Central. Me diga uma coisa, quanto é que o Estado do Ceará tem em mercado? Eu não tinha dado baixa, estava em carteira. Aí o Banco Central, não, o Estado do Ceará tem tantos. Aí eu tive que fazer, olha, 3 dias na campanha presidencial, com crítica na imprensa todo dia, o Ciro está falando mentira, não sei o que lá. Eu tive que perguntar ao Banco Central quem carregava. Aí, finalmente, eu restabeleci, mas foram 3, 4 dias muito ruins da campanha. E agora, renegociado, esses títulos, a gente conseguiu colocar, Adriana, nesse bolo de 97. Mas depois o senhor fez outra renegociação. Eu vou chegar lá. Em 97, o Estado, o governo federal refinanciou esse estoque que ainda existia, e aí eu resolvi cometer outra besteira. Quando foi em 2013, eu paguei antecipado. Achava muito caro, a Selic estava aumentando muito, e aí, por a mera continha de cunho financeiro, negada de ir lá no meu estado, que eu adoro pegar a minha 12C para fazer conta, fui fazer minhas contas, achei muito cara. Resolvi pagar, liquidei, eu não devo nada. Chama-se Lei 9496. Para surpresa minha, aí aparece outra lei. Aí renegocia a dívida de todo mundo. O senhor ficou de fora. E eu fiquei de fora. De segunda, sabe por que eu vou continuar errando? É isso que eu tenho que fazer. Mas e agora? Veja, então, as pessoas, como eu disse na minha abertura, o Brasil está pagando 40 bi. Mas sabe por que isso também? Porque não há ênfase nos meus colegas economistas em examinar estados. A ênfase toda é governo federal. Só vieram ficar alertos agora, depois dessa confusão que está. Como é que pode Minas Gerais pagar salário de 3 vezes? Rio Grande do Sul, pagar salário para mim é obrigação. Mas como resolver esse problema? Simples. Que é um problema que está aí batendo na porta em 2019 de forma mais contundente. Não, primeiro o diagnóstico. O diagnóstico dos estados e do governo federal era de que o problema dos estados era endividamento. Então, solução, rola dívida. E aí o gasto pessoal subindo, o gasto de previdência subindo, e não gera. O Rio de Janeiro, se não fizer o ajuste, quando terminar os 6 anos, volta de novo o problema. Eu vou fazer uma pergunta Então, da plateia e o passo para foco José Júlio. Resolver pessoal, custeio e previdência. Tem que resolver esses 3 problemas. Se não resolverem, você pode rolar, como diz o professor José Júlio, você só faz postergar estruturalmente, você não muda nada. A gente recebeu uma pergunta sobre Poxa, eu estou gostando das perguntas, viu, Renata? Qual a proposta da política, qual a sua proposta de política industrial? Como lidar com as diferentes pressões corporativas? Aí aproveito também para fazer um acréscimo nesse ponto. Falar de política industrial, considerando que o Brasil precisou rever suas políticas industriais por determinação da OMC, por ter infringido regras acordadas na organização. Então, queria que você falasse um pouco disso, porque vocês falam bastante sobre incentivar a indústria local. Bom, eu
o que nós temos é o seguinte: há uma queda de participação do PIB da indústria de transformação brasileira, muito maior do que os outros países tiveram, muito maior. E eu, por viés da economia internacional, eu acho que nós vamos lá olhar quatro setores que contribuem para esse déficit em transações correntes da balança de pagamento. Eu vou lá na balança comercial e vejo, apesar dela tradicionalmente ser superavitária, depois de muitos anos, em 2014, ela voltou a ser deficitária, mas foi só daquele momento, voltou a ser superavitária, e percebi que existem quatro setores aqui no Brasil, não é empresa de amigo. Não estou criticando ninguém, não, viu? Estou só assinando análise técnica mais profunda. Setores que contribuem com déficits de 100 bilhões na balança comercial. Eu estou falando do setor de petróleo e gás. Aqui no Brasil eu exporto petróleo bruto e importo de maior valor agregado, diesel, gasolina e assim por diante. Eu tenho um déficit grande no setor farmacoquímico. Eu tenho problemas para o agronegócio, dos insumos, implementos e inseticidas agrícolas, e tem um problema no setor de defesa de eletroeletrônicos. Então, existem segmentos. Então, em vez de dar subsídio, como tem sido uma prática no Brasil muito grande, nós fizemos uma visita lá na Coreia, que não fez o erro da China. A Coreia escolheu, eu quero o eletroeletrônico e automobilístico. Sabe o que ela fez? Ela foi lá nas universidades, nos institutos de pesquisa, passou 4 anos só estudando, vendo como é que faz, como é que não faz, agrega a indústria dentro desse processo de pesquisa. A China começou errado. Ela começou imitando. Pegava os produtos, aí a Made in China era um produto de menor qualidade, era muito parecido, mas era totalmente, inclusive, muito desgastante para a China. Aí ela aprendeu com a Coreia. Ela começou a pesquisar, ela começou a investir em tecnologia. Então, no Brasil, o que é que nós estamos pensando? O Brasil, por exemplo, no farmacoquímico, tem 22 patentes de antibiótico vencida. Eu tenho que gastar nas compras governamentais do governo federal, eu tenho que gastar 9 bilhões de dólares para comprar lá de fora, eu podendo produzir um antibiótico aqui dentro. É isso. Eu tenho que produzir cama de hospital, eu não consigo produzir, eu não tenho tecnologia para produzir aqui no Brasil. Vai ter exigência de conteúdo local? Não, eu acho que nós temos que dominar, produzir tudo, né, de conteúdo local. Nós temos que fazer como agora, fazer pesquisa, passar 3, 4 anos pesquisando, trazer a indústria para dentro, aí a partir daí, sim, aí fazer financiamentos de médio e longo prazo para que ela possa, portanto, ser competitiva, dominar o produto e ir para o mundo, exportar aquilo que ela efetivamente dominou no seu processo tecnológico. José Júlio, por favor. Até porque a teoria do comércio internacional diz que eu não posso dominar todos os setores. Eu tenho que escolher aqueles onde eu tenho mais vantagens comparativas, logo no começo da economia internacional. Ô Mauro, honestamente, eu não me lembro de ter visto você comentar alguma coisa sobre isso. Eu vou fazer a pergunta com base no que eu li das diretrizes. Mas não me acoche muito não, professor. Diga aí. Não, pelo contrário. Se intimide, José Júlio. Não se intimide com ele, José Júlio. Não, é só um pedido para você nos tranquilizar, que é o seguinte: ao ler determinados trechos ali das diretrizes gerais, está ali com todas as letras, assim, são 4 grandes setores prioritários, né? Ao mesmo tempo, logo abaixo, tem uma história de restabelecer a TJLP. Então, o tom, você já explicou, acho que a parte da resposta você já deu, mas o tom é um tom assim que lembra um pouco um passado recente do Brasil, de tristes memórias. E, evidentemente, todo mundo aqui gostaria de não ter essas preocupações. Como é que você nos tranquiliza a respeito disso? Não é a volta de escolha de campeões, não é nada disso. É porque eu sei, é muito fácil, é para comparar água com vinho. Não dá, né? Totalmente diferente. Lá, a nossa ex-presidente, uma pessoa séria, mas na política econômica totalmente equivocada, ela captava a 14,25 e transferia para o BNDES, que cobrava 7. TJLP de 7. E ela fez isso com 500 bilhões. 490 bilhões de reais de transferência para lá. E as pessoas não sabem que custo é esse. O erro não foi só escolher os amigos. Ficou escondido. Né? Exatamente, professor. Esse dinheiro ficou... Então, para quem está aqui do lado do fisco,
Então, se o Ministério do Desenvolvimento Econômico, o MDIC lá, deseja fazer algum segmento, um incentivo no que diz respeito a crédito em relação ao BNDES, ele faz com a anuência do Ministério da Fazenda, porque eu vou colocar no orçamento. Que diferença é essa? Eu não me importo se ele quer fazer A ou B ou C. O que me importa é saber se o montante daquilo que está sendo colocado, ele tem previsão orçamentária e não vai desestabilizar a minha meta de primário que a gente está pensando fazer subsequentemente. Portanto, é da água para o vinho. Fique tranquilo, quem fez a pergunta e o senhor, fiquem tranquilos que realmente não há a menor possibilidade de nós voltarmos a esconder valores. Façam as contas aí, 14.007 em 500 bilhões, quanto é que dá por ano esse custo fiscal? Mauro, eu queria que Como é também as reservas cambiais, mas eu não vou tocar nisso, não. Eu queria que o senhor pudesse, qual a posição em relação ao Supersimples, que é hoje a maior renúncia tributária, com 87 bilhões. O limite foi aumentado para 4,8 milhões, limite de faturamento, que, na avaliação de alguns economistas, desestimula as empresas a crescer. Queria saber se o senhor defende uma revisão até para cortar essas despesas e o que o senhor pensa sobre os 17 bilhões que são repassados para o Sistema S, se é necessária uma revisão, uma maior eficiência também destes gastos. Bom, em relação aos gastos tributários, eu tenho os 45 bilhões sem alterar ainda, sem alterar o Supersimples. Então, portanto, eu não estou com preocupação nesse momento. E lembrando aqui ao povo brasileiro que eu negociei um pouco da primeira parte, não os aumentos sucessivos dos limites, que, aliás, a informação que eu tenho de alguns colegas é que não há precedente no mundo esse limite de isenção. Mas, desse momento, não vai ser alterado, porque é fácil você encontrar os 45 bilhões, a qual eu tenho destinado como meta a ser alcançado. Portanto, essa é uma análise posterior que nós vamos fazer. A segunda parte foi... sobre o Sistema S. O Sistema S, nesse primeiro momento, era a gente ver, combinar lá com todos eles, metas a serem... Eu tenho essa mania de gestão por resultados. Talvez seja um viés assim, muito restrito que eu tenho. Eu acho que o Sistema S, ele pode, no processo de treinamento, ele aumentar a eficiência dele. Então, eu acho que o país, na política de desenvolvimento, ele cobrar, Senai, Senac, SES, enfim, o que for, cobrar deles um resultado combinado com o governo para poder eles se encaixarem dentro do objetivo, do foco para onde o governo federal deve caminhar. Só isso. Vou fazer uma pergunta da plateia e passo para Altamiro. O Kleber Souza pergunta, na reforma do Estado estão previstas reduções dos cargos comissionados, seja na administração direta e nas empresas públicas? E tem uma outra pergunta que agora me perdi aqui, mas que falava também sobre isso, perguntando se vai ter algum tipo de revisão da estabilidade. Bom, cargo comissionado. Essa é a medida mais emblemática que existe para o povo brasileiro. Lá no meu estado eu cortei 25%, um quarto, né, dos cargos comissionados. Portanto, agora, isso é um efeito emblema, porque financeiramente não rende nada. O gasto de pessoal do governo federal de 2002, Fernando Henrique, a 2013, caiu, não aumentou. Poucas pessoas sabem disso. Diferentemente dos estados brasileiros, que saiu de 3,8 foi para quase 6, 5,9. Então, vamos fazer isso? Vamos. Mas isso não tem impacto financeiro. Como também escuto, vamos reduzir ministérios. Vamos procurar, ver quem não está cumprindo o seu papel. Vamos lá, cortar mais 30 milhões, mais 40 milhões. Tudo é importante para a população brasileira. Óbvio, e nós vamos fazer isso. Só que a reestruturação fiscal brasileira, nós estamos falando na casa dos bilhões. Estabilidade. E é isso que nós vamos fazer. Eu acho que no primeiro momento que a gente tem que fazer com o servidor público é pagar salários para diferentes resultados. Esse é o primeiro passo. Não pode um cara que chega lá e coloca o paletó na cadeira e um outro que dá tudo de si, ele receber o mesmo salário. Então, primeira quebra de paradigma no setor público é você pagar por resultado, que alguns órgãos já têm isso, inclusive no fisco. O fisco já tem isso, né? O servidor ganha dependendo da produtividade, inclusive
No meu estado, por exemplo, nós acabamos com aquela história da indústria da multa, ele só recebe se o auto for pago. Se o auto não for pago, antigamente, professor Zé Júlio, tinha uma história chamada indústria da multa. Ele propositadamente ia na empresa, fazia autuação para contar ponto, e as empresas reclamavam muito disso, que era muito ostensivo em relação a isso. Então, eles passaram agora a serem remunerados pela proficiência com que exerceram o seu trabalho. Essa é a primeira quebra que nós devemos fazer. Aliás, em tributos, me dê só um minuto. Por favor. Eu queria dizer ao povo brasileiro que, desses últimos 3 anos, eu investi 400 milhões em tecnologia na Secretaria da Fazenda. Eu estou dizendo isso para explicar, eu sou hoje o único lugar do mundo, não tem nenhum fisco no mundo, que o contribuinte saiba como o fisco lhe vê. Nenhum canto do mundo. Eu tenho um sistema que eu gastei 18 milhões de reais. Hoje, no meu estado, eu tenho um sistema em que eu produzo 61 indicadores daquele segmento. A empresa ela entra em ambiente seguro, vê os indicadores. Vamos dizer que dos 61, tenha 3 que estejam red blinking, está lá piscando. Ele pode entrar, olhar o que é que eu estou detectando como erro e ele pode voluntariamente, ele pode fazer a sua correção. Portanto, sem qualquer jactância, eu sou o único lugar do mundo onde a empresa sabe como o fisco lhe vê. Altamira, por favor. Mauro, você falou aqui da importância de políticas para estimular a indústria e a pesquisa, e que para isso precisa de financiamento de médio e longo prazo. Ontem, no Roda Viva, você falou que os bancos não querem emprestar para prazo médio e para longo assim. E hoje a gente só tem o BNDES que faz isso. O que é preciso para destravar o crédito de médio e longo prazo no Brasil privado? Que não primeiro criar funding, criar a capitalização de contas individuais para gerar um funding adicional que, com certeza, o sistema bancário... Olha, o sistema bancário devia, rapaziada, está me dando um prêmio com esse negócio. Em vez de ficar com preocupação, que se vai... Ora, um governador que resgata toda a sua dívida imobiliária, pode haver, Renata, alguma increpação sobre qualquer desvio de pensamento em relação a isso? Não dá. Então, a primeira correção que o sistema bancário precisa ter é ter fonte de recursos estáveis, que não sejam de curto prazo, que possam, portanto, permitir que ele venha fazer esses financiamentos. Esse é o primeiro passo. Vamos fazer uma última rodada de perguntas. José Júlio. Bom, Mauro, a gente descobriu, você está de parabéns, a gente cobrimos aqui uma montanha de assuntos, você é um craque de debate, não tem a menor dúvida, e eu queria retomar um assunto que eu mesmo trouxe lá no começo. Eu continuo com muita preocupação sobre essa proposta de vocês do mandato dual para o Banco Central. É super legítima a preocupação com o desemprego. De novo, acho que isso já está incorporado. Mas o William já disse que já faz isso? Não, eu acho que faz. Agora, ao anunciar isto formalmente, eu tenho assim, um certo medo de provocar uma certa desancoragem da inflação. E outra coisa, taxa de desemprego é algo determinado no setor real da economia. O Banco Central tem um espaço de manobra mínimo para atuar sobre isso. Então, o meu medo com o regime dual é que a gente fique devendo tanto no cumprimento de uma das metas, que é a inflação, quanto no cumprimento do máximo de emprego. Como é que você nos responderia isso? Eu compreendo a colocação do professor Zé Júlio, mas não há na cabeça de ninguém que vai haver qualquer arrefecimento do controle da inflação. Portanto, a taxa de juros vai ter o seu papel, sim, para poder fazer esses controles. Só faço parêntese que controle de inflação não é só política monetária, que esse é um viés monetarista que nós precisamos corrigir no Brasil. Eu tenho que produzir superávit primário para poder dar consequência no longo prazo, para poder ancorar expectativas de que a inflação vai estar no seu determinado nível. É isso que e quando eu passo essa segurança, que o Brasil não vai dar um default, como está previsto aí nos próximos 3 anos, porque a forma intertemporal com que cresce a relação dívida-PIB não para de crescer, e ainda mais grave, que eu já falei aqui no debate, mesmo recebendo 100 ou foram 120 bilhões de devolução do BNDES, mesmo assim a dívida continua crescendo, eu acho que não há nenhuma preocupação, nenhum temor para que a gente não possa dizer que a preocupação
com o emprego, ela é importante, e isso é uma medida do sistema capitalista que isso é muito comum. E eu interpreto isso, inclusive, o Banco Central erra no calibre dela. Agora, em 15 e 16, ele aumentou nos decréscimos nominais da taxa de juros, ele errou. Ele aumentou a taxa de juros real quando a economia estava em franco processo de retração econômica, de queda de salário, de aumento do desemprego. Será possível que ninguém do Banco Central compreende que isso reduz a inflação? Mauro, algumas candidaturas colocaram, né, no debate a questão do FGTS. Como melhorar a remuneração, o que fazer com esse funding. O que vocês propõem? O FGTS fica como está? Há uma crítica recorrente de que o trabalhador não é remunerado como deveria com esse dinheiro. E a crítica ela é procedente. A remuneração dele, realmente, apesar dele compor projetos de financiamento, por exemplo, de casa própria, para ele também, né? Ele é usado para isso, mas eu acho que a preocupação inicial é realmente dar uma rentabilidade maior. Eu já vi... Mas como? Eu tenho que medir isso. Eu não saberia exatamente dizer como é que esse aumento de rentabilidade impactaria macroeconomicamente os financiamentos para o qual esse funding é usado. Isso merece, e como isso tem sido minha característica, a gente só pode falar isso quando o estudo está pronto. Até porque está todo mundo me demandando estudos, então eu tenho que estar preparado, né, para ter os estudos e tudo mais. Então, o que eu posso dizer nesse momento é recompor um pouco essa remuneração. Agora, em que percentual e de que maneira, eu vou deixar isso para um próximo evento. Adriana. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar um pouco essa questão da auditoria cidadã. Foi visto pelos críticos com um cheiro como uma medida que cheirava calote. Pois é, eu tive na XP Investimento, eu tive em todo o setor bancário brasileiro. Eu fiquei impressionado com as pessoas. Eu faço isso desde 89. Eu não pago dívida de banco quando eu não confiro o que eles estão me cobrando. Eu não sei qual... Quando eu expliquei isso, ficou todo mundo assim, quer dizer que é isso? Pois é só isso. Eu não vou pagar aquilo que eu não audito. Eu já encontrei 1000 defeitos em cobrança do sistema bancário, em dívidas que são feitas. Só isso. Eu faço isso, e já encontrei ano de receber 30 milhões de reais, porque paguei indevidamente. Então, porque as pessoas pensam nisso, é como se fosse calote. É isso que as pessoas pensam. Sim. Então precisa ser isso. Aliás, isso está resolvido no mercado. Como vai funcionar isso? Na hora que chega uma cobrança, nas dívidas contratuais, na hora que chega a cobrança, a gente checa se o banco está calculando corretamente. O que eles estão preocupados, não é nem com isso, não. Eles estão preocupados se isso ia chegar lá na dívida mobiliária. É outra coisa. Isso é outra coisa. Não tem nada a ver com a nossa preocupação. Altamira. Professor, uma dúvida. O senhor propõe a criação de um imposto sobre transação financeira, operação financeira, uma espécie de CPMF, mas só para transação... Não é espécie de CPMF, não. Mas é só para transação de grande valor, de alto valor? Então não vamos usar essa palavra. Mas é um imposto sobre operação. Eu respeito a sua, mas é impressionante como as pessoas, quando querem contestar, mas contestam já usando uma coisa que não é o que está sendo... Mas é que é o nome que as pessoas entendem. É o nome que as pessoas estão acostumadas. Não é não, porque na CPMF, o coitado lá que passou o chequezinho dele de R$30, ele pagou imposto. E a essência desse programa é a classe média, a empresa média, o trabalhador não paga nada. Por isso que às vezes a gente tem que ser com um pouco mais veemência, é exatamente para destemperar essa percepção. Primeiro, isso não está no programa. Tá? Mas isso está nos planos? Tenho discutido com algumas... Aliás, uma determinada entrevistadora no programa Globo News, num programa de televisão que eu estava fazendo, ela assim, insistentemente querendo colocar o nome. A diferença é a seguinte, o que é que nós estamos analisando? Em 2007, a 0,38, isso rendia 70 bilhões quando todo mundo pagava. Aí, nós fizemos agora uma simulação, deu 130 bilhões, mas a ideia era excluir movimentações de R$5 mil para baixo. Você retiraria 86% da população brasileira. Aí essa entrevistadora me perguntou, não, mas quer dizer que então eu ganho 30 mil, eu ganho 30 mil, e aí eu vou passar um cheque de 5 mil,
Eu não estou preocupado com o cheque de 5 mil. Se o cara quiser pagar 5, depois mais 5, depois mais 5, que passe e não paga nada. Eu estou preocupado com as movimentações que eu conheço, dentro do sistema financeiro, de 10 milhões, de 100 milhões, de 1 bilhão de reais. Por isso que o nome é CGM, Contribuição sobre Grandes Movimentações, que teria uma vinculação, não vai nem para o fiscal, teria uma vinculação para pagar dívida pública. Dívida pública. Quem é o candidato que tem coragem de dizer isso? Para pagar a dívida pública. Então essa proposta está de pé. Essa proposta não está no programa. Não, tudo bem, mas ela está nos Não, seus não está planos. não. Eu continuo discutindo com as pessoas, mas a decisão do Conselho Não Político se foi sabe. não colocar no programa. Ela não consta do programa. Tudo bem, mas isso quer dizer o quê exatamente? Quer dizer que nesse não, vocês não momento, têm... nesse momento ela não está considerada no programa de governo. Mas ela pode fazer parte de um eventual governo Ciro se... Não, isso eu não posso decidir porque o Conselho decidiu que não. Então eu não posso inferir o que é que o Conselho vai decidir do futuro. Tá, mas então o que eu nesse estou caso você pode dizer que está discutindo descartada. é o que foi a essência da previsão. E ela, neste caso, seria provisória sim, porque lá, diria assim, alcançou a relação dívida sobre receita corrente líquida. Ela, aqui no Brasil e no mundo inteiro, o pessoal adora fazer relação dívida-PIB. Eu aprendi que quem paga dívida é receita. PIB não paga receita. PIB pode até ser uma proxy do como vai se comportar a receita, e eu compreendo. Mas quem paga dívida é receita. Indicadores de endividamento no nosso país, tinha que, como é o indicador para municípios e estados, é dívida, é receita corrente líquida. Tá certo? Então lá diz o seguinte, na hora que a relação dívida-PIB alcançar, vamos dizer, 48%, ela está extinta, não precisa aprovar em congresso, pedir favor a ninguém. Ela se exaure automaticamente, porque as pessoas no Brasil não acreditam em nada transitório. Ninguém acredita. Mauro. Então, se insere lá, dizendo assim, alcançou tal percentual, ela está extinta. Pronto. Mauro, perdoe insistir. Essa proposta, inclusive, do imposto sobre movimentação financeira, você falou... Grandes movimentações. Falou primeira vez em entrevista ao próprio Estado. A impressão que fica é que, diante do desgaste que a palavra CPMF, que era o imposto usado nesses moldes lá atrás, causou, vocês retiraram. Mas, por isso a insistência, afinal, vocês ainda consideram ou essa proposta Renata, está descartada? Eu respeito o que você pensa, agora você tem que entender o que eu penso, que é diferente, isso que eu quero saber. que é a diferença do que você pensa. Não, eu não estou do expressando... Mauro, do por que favor, o programa, eu do que o programa do Ciro perguntando. pensa. O programa do Ciro não incorporou. Ponto. E o que isso quer dizer, Mauro? Isso quer dizer que agora ele não está em discussão. Não... Bem, eu acho que as pessoas ficaram um pouco... Não, a questão era... Então, isso não está hoje e isso não estará? Não está. Não está. Muito obrigada, José Júlio. Acho que eu já fiz a última pergunta. Muito bem. Então, eu vou fazer uma da plateia que está querendo participar. Vamos deixar a plateia participar. Exatamente. Gabriel Batista pergunta, é de conhecimento geral que o regime de capitalização da Previdência no Chile não foi eficiente. Quais as diferenças do regime proposto pelo seu partido? O regime será eficiente a longo prazo? Pergunta extraordinária, meu Deus. Vamos lá. Primeiro, o Chile, ele adotou exclusivamente o regime de capitalização. Portanto, o nosso, ele é multipilar, porque ele tem... Nós vamos separar a assistência social de previdência, que aqui no Brasil é tudo junto, Renata, é tudo numa conta só, a gente separa, até para a população brasileira acompanhar o gasto social, para não ficar fazendo muita conta, e o Ministério da Fazenda, de vez em quando, tem que soltar estudos para dizer quanto é que é o gasto social. Nós vamos fazer isso de maneira transparente. Então, Previdência fica o regime de repartição, com um novo teto definido, reparametrizado, e o que exceder aquele teto vai ao regime de capitalização. Segunda diferença, por isso que o valor da aposentadoria ficou tão baixo no Chile. Lá, a coisa foi tão brutal, e até porque era ditadura, Renata, lá, o bolo que define a sua aposentadoria no longo prazo foi composta somente pela sua contribuição. Olha o absurdo disso. Aqui no Brasil, no regime de capitalização de contas individuais, permanece a contribuição do trabalhador e a contribuição patronal. Portanto, é possível, se você tiver um manejo adequado desse bolo, que essa aposentadoria possa resultar em um valor maior do que aquela prevista no regime de repartição. Então, há uma diferença enorme. Aliás, regime multipilar na América Latina
Só quem não tem é a Venezuela e a Argentina. Veja onde é que eu estou me comparando, pelo amor de Deus. Eu tenho que me comparar com outros países, né, que já avançaram muito. No mundo, a grande maioria, o regime de capitalização ele é adotado. Como eu disse, eu não estou inventando nada, mas a gente pesquisou bastante para encontrar esse denominador comum. A gente ainda tem tempo para mais uma pergunta, então eu vou avançar. Vamos lá, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Da plateia, ela retoma a questão do SP Ciro, mas eu acho que traz um ponto interessante. O Pedro fala-se do risco moral de as pessoas quererem pegar mais empréstimos. É um ponto que o José Júlio tocou lá atrás. Em relação aos bancos, o SP Ciro não seria um estímulo para diminuir a régua de análise de risco, tal como ocorreu com o subprime nos Estados Unidos? Não, o subprime foi má gestão de gerente. O mundo estava líquido, todo mundo desaguando nos Estados Unidos, resolveram dar rentabilidade a esse dinheiro emprestando do setor imobiliário, e era assim, eu tive vários colegas, ele chegava no banco, eu quero comprar um apartamento, olha, está pinchinha, 180 mil dólares. Quando você chegava no banco, o gerente dizia assim, olha, 180 mil dólares, mas veja só, você devia comprar novo mobiliário. Eu coloco lá dentro, e você, não, mas eu não tenho renda. Não, não se preocupe, porque os Estados Unidos está em expansão, o valor do seu imóvel vai aumentar, a garantia vai continuar, portanto, você não precisa se preocupar. Ou seja, o banco, como é que pode, depois de, se fosse do Brasil, era a República das Bananas. O pessoal emprestava com prestação que era incompatível com a renda da pessoa, que é totalmente diferente. Aqui, a moral hazard, isso já devia ter sido discutido no Refis, porque isso é feito com dinheiro público, Esse aqui, o potencial é menor porque é dinheiro privado. Nós não estamos entrando com nada, o setor público não tem nenhuma despesa em relação a isso, portanto, não tenho, nesse momento, eu não vejo preocupação de causar, e até porque está limitado, vocês sabem, né? Dívidas contraídas até o dia 20 de julho, Renata. Foi a data que o presidente Ciro anunciou. E eu, aliás, só por brincadeira, eu falo muito presidente Ciro, aí ficaram com ciúme no programa ontem. Então eu vou falar em presidente Alckmin. Sem querer, pode falar, não tem nenhum problema falar, não. Enfim, mas é porque a minha convicção seja que, como o nosso programa é o melhor e é o mais claro, nós vamos para o segundo turno. Tá ótimo, muito obrigada, Mauro, foi um prazer. Com essa resposta encerramos o encontro da série Estadão FGV Híbrido, os economistas das eleições. Em nome do Estado e do Híbrido, eu agradeço a presença de todos aqui e aproveito para lembrá-los que na sexta-feira nós temos mais um encontro da série, dessa vez com o economista Pércio Arida, da campanha de Geraldo Alckmin. O evento será realizado também aqui no auditório da FGV a partir das 9h, com transmissão a partir das 9h30, pelo portal do Estadão e do Híbrido da FGV. Quem quiser acompanhar aqui no auditório pode se inscrever pelo site da FGV. Até lá. Muito obrigado. Mas hoje eu fui. Pai Renato, hoje você está com